Acabou. Vamos embora então, até para a gente não se estender muito no horário. Você tem algum corintiano aí hoje? Aqui não? Graças a Deus. Tira fora. O que vocês têm com os corintianos? Corintiano é pra lá, sai fora. Tudo, tá vendo? Tudo, né? Tudo. Contra tudo. Sim, é ladrão, vai. Trouxa de comédia. Chico, você consegue liberar aí? Bom, vamos embora. Qual que é a ideia, tá? Tem uma galera nova que tá chegando nos últimos dias também, já vi uns 2, 3 aqui que não estavam nas outras calls. Então, qual que é a ideia, tá? Esse mês aqui nós estamos seguindo uma linha de raciocínio que, na minha visão, ali é um 360 pela área de marketing e vendas que nós precisamos criar, tanto no âmbito de agência, quanto no âmbito de qualquer prestador de serviço. Então, o que eu vou falar aqui hoje serve tanto para você utilizar nos seus clientes, na maioria das vezes até... Eu coloquei até algumas diferenciações aqui hoje, pensando aqui, eu estava revisando umas aulas antigas que eu fiz, e até explicar algumas diferenças dentro dessas 3 principais áreas que, se não nós, como prestadores de serviço, anunciando e organizando o nosso serviço, mas também para os nossos clientes, que eu acredito que a nossa intenção não é só gerar resultado para a gente, mas é gerar resultado também para os nossos clientes, né? Então, acho que se a gente conseguir essas duas coisas ao mesmo tempo ali, se a gente conseguir fazer esses 2 trabalhos, a gente tem como agência, como prestador de serviço de marketing, como consultoria de marketing, independente do formato que você trabalhe. E quem também, isso daqui serve muito para quem é designer, por exemplo, o João que é designer, por exemplo, serve para entender a estrutura, para conseguir participar dessa estrutura. Porque muitas vezes você, como designer ou como videomaker, como editor de vídeo, acaba ficando com aquela tarefa que é mais técnica ali, e não se colocando como parte do processo de conversão, que na minha visão é o que é realmente importante para a construção de resultado para o cliente. Então, não só para construir resultado para a gente, mas para construir resultado criando outras estratégias de marketing também. Então, a ideia aqui é a gente passar pela parte mais teórica e o Luiz vai mostrar para a gente, vai abrir para a gente aqui quais as campanhas que a gente faz aqui, tanto a nossa agência quanto nossos infoprodutos, praticamente vai mostrar o que ele puder, tudo ali praticamente, ele vai trazer para a gente como parte que é exatamente a estratégia que a gente utiliza aqui, tanto para fechar serviços, infoprodutos e mentorias, as mentorias em grupos aqui, por onde vocês nos conhecem, é por essa estrutura aqui. Só para revisar que tem gente chegando nas últimas semanas que não estava aqui com a gente, nós estamos trabalhando essa estrutura aqui, tá? Então, eu, Henrique, acredito que uma estratégia de marketing, ela vem a partir desse processo aqui. Na primeira aula, nós falamos sobre a construção de mensagem, que se assemelha ao início da comunicação da tua marca. Então, como a gente trabalha como prestador de serviço, muitas vezes a marca é colocar o nosso rosto à frente, é colocar a nossa fala ou a nossa escrita em jogo para atrair as pessoas. E tudo parte da construção de uma mensagem clara. Então, o que você vai falar, quem é o cliente-alvo, como que você vai estruturar a sua comunicação. Eu acredito que essa foi a principal virada de chave que a gente teve aqui na nossa empresa. Tanto, a gente está começando a unificar as coisas ali por uma estratégia de negócio e de criação de marca, mas a gente sempre tratou Digitalize e Next como se fossem 2 coisas diferentes. E agora a gente tem uma tendência de unir as 2 coisas, por quê? A partir do crescimento da nossa marca pessoal ali, que eu diria que é a marca do Henrique, que foi estrategicamente aquilo que a gente decidiu trabalhar, foi onde a gente conseguiu crescer em ambos os serviços, crescer nossa mentoria, crescer nossas mentorias individuais, crescer a Digitalize Academy e a Next, tudo junto ali. Então, quando a gente aprendeu a fazer a mensagem clara, eu tinha uma dificuldade parecida com muitas vezes vocês ali, eu vejo vocês fazendo conteúdo e eu vejo dificuldades que eu tinha também. Por exemplo, de não saber se comunica, por exemplo, uma coisa técnica que vai atrair, por exemplo, outros gestores de tráfego, outros donos de agência, ou qual é o conteúdo que vai atrair o dono de empresa realmente. E aí esses ajustes na comunicação faz com que a gente realmente chegue ao público correto. Depois que você tem esse acesso a encontrar essa mensagem clara,
que vai muito teste, que vai muito pesquisa, que vai muito do tempo e da maturação ali. Eu acredito que a gente demorou uns 4 anos para chegar numa mensagem que realmente funcionasse assim, sabe? Que fosse funcional para ambos ali, que a gente encontrasse comunicação certa nos canais corretos ali. Demorou praticamente 4 anos ali. Então, eu produzo conteúdo desde o começo de 2021 e demorou bastante para a gente chegar nessa comunicação. Depois que você encontra a comunicação, fica muito mais simples você produzir conteúdo. Então, na aula passada, nós falamos sobre produção de conteúdo. Estamos agora nessa jornada do desafio de produção de conteúdo. Inclusive, eu preciso postar o meu, né? Ainda falta o meu do dia que está em edição ali ainda. E aí, agora, a gente vai partir para uma das etapas que eu acredito que é a mais importante para realmente dar certo. Por quê? Vocês que já tiveram experiência com conteúdo, sabem que conteúdo sem impulsionar, sem colocar tráfego, sem realmente gerar visibilidade, é um gasto de energia muito grande e é o motivo de que muitas pessoas desistem. Então, a gente teve um boom ali na pandemia de que, para as empresas, fazer o marketing digital era produzir conteúdo, era fazer aqueles posts estáticos, era fazer aquelas coisas que o social media geralmente entrega. E eu acredito que aí, por isso que eu estava falando aí o exemplo do João ali, que é designer, se colocar na posição de entender o processo faz muito sentido a partir do momento que você vai participar de estratégias que geram performance. Eu acredito que quem é um profissional criativo deve se alocar nessas oportunidades, onde a performance é muito grande, os criativos, a qualidade visual, a qualidade do que é produzido faz muito mais sentido do que um local onde isso é só mera vaidade ou mera, como eu posso dizer, estética por si só. Então, isso faz muito sentido. E aí, hoje, a gente passa para a terceira etapa, que é o impulsionamento desse conteúdo. Então, como que você, através do tráfego pago, vai fazer com que a tua mensagem clara e os teus conteúdos cheguem em outras pessoas. Então, como que isso vai chegar nas pessoas corretas ali. Então, só para dar uma introdução maior ali, às vezes nós estamos trabalhando uma comunicação que às vezes vão ter pessoas que às vezes não são de agências, são prestadores de serviço de outras áreas, etc. Ou se você tiver um cliente desse tipo também. Por qual plataforma que a gente começa? Tá? As mais famosas ali de gestão de tráfego pago, o Meta e o Google. Na minha visão, quando você trabalha com o que a gente chama de produto de desejo, ou seja, quando você trabalha com algo que é desejo e que você precisa despertar a pessoa e que muitas vezes o que você vende não é uma coisa de necessidade imediata, o Meta Ads tem uma tendência de funcionar melhor. Muito porque você precisa gerar audiência, você precisa trabalhar outros fatores onde o Google não consegue chegar muitas vezes, a não ser pelo YouTube, mas quando eu falo Google aqui, eu falo de rede de pesquisa prioritariamente, que é o posicionamento que a gente mais usa. O Google é aquilo que a gente fala que é a intenção. Eu sempre trago um exemplo de um cliente que nós temos aqui, que é um cliente de guincho. Nós temos um cliente que ele faz serviço de guincho e nós majoritariamente fazemos Google Ads para ele. Por quê? Porque ninguém fica consumindo conteúdo de guincho ou tem desejo de precisar de um guincho. As pessoas, elas sofrem, ela tem uma dor naquele momento ali e ela já vai intencionada a buscar. E ninguém, por exemplo, vai buscar um guincho no Instagram quando você precisa de um guincho. Você vai direto no Google ali e vence quem está melhor posicionado. Vence quem está ocupando as primeiras posições. Eu diria que outro exemplo de serviço, eu posso pôr guincho, eu posso colocar alguma coisa, alguns nichos médicos, sem ser um nicho de estética. Porque existem 2 tipos ali quando a gente vai falar de médicos. Existe aquela necessidade, por exemplo, você precisa de um cardiologista, você precisa de fazer um exame de sangue, você precisa ir num oculista. Aí a gente começa a trabalhar com a intenção. Agora, por exemplo, você vai procurar uma clínica odontológica para fazer a lente no dente, por exemplo. É totalmente um trabalho de desejo. É totalmente um trabalho de criação de autoridade. É totalmente um trabalho onde você vai construir uma marca pessoal que vai fazer com que a pessoa deseje pagar aquilo que você cobra. Eu vou dar um exemplo de várias agências que têm o mesmo problema. Quando pega uma clínica odontológica, tem pouco investimento, por exemplo, e não consegue vender esses tickets altos. Por quê? Porque muitas vezes não cumpre com as 2 primeiras etapas aqui. Então, o que eu tenho de aluno, se alguém tiver uma experiência dessa, pode se apresentar aí. O
que pega, por exemplo, uma clínica odontológica que vende, por exemplo, é faceta o nome? Faceta, ou, por exemplo, médico que faz harmonização facial, coisas desse tipo, é uma dificuldade gigante para quem é agência. Por quê? Porque não se tem o conhecimento de que precisa se desenvolver uma marca, uma autoridade, uma produção de conteúdo mais robusta. E aí pega R$ 1.500, enche o cliente lá de mensagem e não fecha um orçamento porque custa R$ 30 mil. E aí você atrai do jeito errado. Então isso daqui serve para quem é profissional liberal, serve para quem é cliente também. Por quê? Porque aqui o importante é a construção da autoridade, além da construção. E a gente passou por isso daqui como, eu diria, empresa de educação e empresa de serviços, que é, a gente tentava 100% fazer a venda direta ali. Tentava fazer a venda direta a qualquer custo. E a gente só conseguiu fazer a venda acontecer naturalmente e as pessoas procurarem o nosso produto a partir do momento que a gente aprendeu a criar a nossa audiência. Com a mensagem clara, com o conteúdo correto e impulsionando esse conteúdo. Quais são as diferentes estruturas de tráfego que você tem que entender? Essa estratégia, ela é específica, na maioria das vezes, para quem vende serviço ou infoproduto, consultoria, mentoria. Quando a gente fala de negócio local, eu acho que tem algumas abordagens diferentes aqui, quando a gente fala de tráfego. Quais são essas diferenças? Quando a gente vende um serviço, você vai majoritariamente buscar leads, então você vai buscar oportunidades para abrir um processo comercial. Infoproduto, você pode buscar, dependendo do ticket, se é um ticket baixo, até eu diria 197, 297 reais, você busca a campanha direto de vendas, se não a campanha de finalização de compra, que é uma que a gente usa muito, o Luiz vai mostrar para vocês como que a gente trabalha com essa campanha de finalização de compra, mas majoritariamente o que muda de um negócio local, que a gente usa mais campanhas geolocalizadas e campanhas de mensagem muitas vezes. Qual que é a diferenciação aqui para cada estrutura de negócio, eu diria aqui, tá? Principalmente por um fator. Eu vou colocar aqui a diferença do B2B versus o B2C. O que é isso? Quando você vende, que é um pouco do que acontece com o nosso trabalho aqui, quando você vende, vou colocar aqui, de negócio para negócio, você tem algumas peculiaridades que você não tem quando você vende de negócio para cliente final, que é o B2C. Por que existem essas diferenciações? Vou dar um exemplo claro aqui. Quando você trabalha, por exemplo, vou falar um negócio que vende direto para cliente final. Uma loja de moda feminina, por exemplo. Quando você vende, por exemplo, num negócio local, que é uma loja de moda feminina, você tem muito claro, e já existe um inconsciente coletivo ali, que quando você vai procurar uma roupa feminina, por exemplo, você já sabe o que esperar. Geralmente são produtos de custos mais baratos, na maioria das vezes ali quando a gente fala de um negócio local, não de uma marca gigante que se posiciona como um produto de ticket maior. Não, é aquela loja que vende produtos de R$100, R$80, R$70, uma blusinha, uma calça, coisa desse tipo. Ali ela já vende para um cliente final, ali o cliente já trabalhou na cabeça dele o desejo dele, já trabalhou todas as etapas de compra, e ele por si só já meio que se convence a comprar aquilo, e a decisão de compra é uma decisão de compra muito barata. Agora, quando a gente trabalha para o B2B, de negócio para negócio, tem muitas coisas envolvidas, muitas vezes mais decisores, muitas vezes, e às vezes não depende somente do preço do teu produto. Eu vou dar um exemplo concreto aqui. Uma empresa que vende CRM, por exemplo. A gente estava falando com um cliente, a gente almoçou com um cliente hoje, e a gente estava falando com esse cliente na hora do almoço. E ele falou, ele trabalhava numa empresa grande, e essa empresa grande, quantos funcionários? Mais de 1.000 funcionários, né? Falou. Era a empresa... Pode falar o nome, será? Telha Norte. Ele era CMO da Telha Norte, em 2013 e 2014, né? E é um cara de marketing de um cliente grande que a gente atende, e ele veio visitar a gente aqui hoje. E ele trabalhava na Telha Norte, e ele falou o quão difícil foi, por exemplo, tomar a decisão de qual CRM que eles iam implementar na Telha Norte. Por quê? Porque quando a gente fala de um negócio que vende para o cliente final, você está impactando somente uma pessoa. Quando você está tomando uma decisão, por exemplo, de contratar uma agência, de contratar um CRM, de contratar um SaaS, por exemplo, para a sua empresa, você está tomando uma decisão que vai gerar impacto na vida de várias outras pessoas.
Seja no micro ali, do cara que tem 5, 7 funcionários, vai implementar um sistema para os funcionários dele usar, ou seja, nesse cliente que tem mais de mil funcionários ali, entre todas as lojas e interna. Ou seja, aqui, a decisão e o decisor tem muito mais impacto, tem muito mais... E às vezes independente do preço mesmo. Tem muito mais decisões que ele precisa tomar, tem muitas mais pesquisas que ele vai fazer do que só comprar um produto por desejo aqui. Então, muitas vezes, o que é o diferencial é a nossa autoridade, é os resultados que a gente tem, é o nosso conteúdo que a gente produz, pode ser um decisor, por exemplo. Então, todo o contexto que a nossa empresa tem e corresponde ao mercado faz com que a facilidade de decisão e encurtamento da decisão seja maior. Quanto mais funcionários essa empresa tem, obviamente, mais a gente chama de ciclo de venda, né? Mais demorado é o ciclo de venda. Mais reuniões a gente tem que fazer, mais pontos de contato a gente tem que ter. Então, eu até vou tirar um pouco do contexto, mas é uma dúvida que todo mundo manda nas caixinhas de perguntas, já mandaram no grupo essa semana também. Numa reunião de vendas, você puxa para fazer tudo em uma reunião, por exemplo, de entregar uma proposta, ou você faz 2 reuniões, por exemplo? E depende. Depende do tamanho da empresa, depende da quantidade de decisores, depende de como que é feita essa negociação. A gente já viveu isso na pele. Quanto maior a empresa, mais decisores tem, mais aprovação de financeiro, de time, de variações de decisões existem ali naquele time. E por isso, a gente precisa gerar vários leads para fazer mais quantidade de vendas. E aqui você precisa, além de uma boa geração de leads em quantidade, você precisa buscar o que a gente chama de qualificação. Ou gerar os leads certos. Além de gerar bons leads, é gerar os leads certos. Qual a estrutura para isso acontecer, tá? O que a gente vai mostrar aqui 3 etapas ali. Então, um pouco da jornada do cliente prestador de serviço, como que a gente faz a nossa captação de leads e como a gente faz a criação da nossa audiência. Então, como a gente saiu ali, o ano passado eu tinha 3 mil seguidores, para hoje quase 18 mil seguidores. E quantos leads que a gente capta no mês? Uns 800 a 1.000 leads por mês a gente capta, sendo eles ali 600, 650 para Digitalize e uns 300, 400 leads para a Next, que tem se tornado praticamente a mesma coisa ali, porque a gente está criando uma esteira de produtos. Mas acho que depois eu vou fazer uma aula só de construindo qual foi esse projeto de 1 ano que a gente fez, essas mudanças de comunicação, estrutura da empresa, se realmente for o interesse de vocês, para contar um pouquinho desses bastidores. Então, a criação de audiência. Como que a gente faz? Qual que é o critério? Eu acho que isso aqui é o mais importante, tá, Lu? Que você tem que mostrar para eles aqui nas campanhas qual é o critério que a gente conversa internamente para impulsionar o conteúdo. Então, qual a gente escolhe, como a gente escolhe, e como que você separa esses orçamentos. E aí a captação de leads. Quer mostrar agora já? Pode ser, bora. Bora. Então aqui eu vou partir, tá? Então eu expliquei as diferenças e a gente vai partir aqui realmente, efetivamente, para as campanhas. Eu vou colocar uma dúvida aqui, e vocês podem mandar no chat quem tiver ativo aí. Vocês querem que a gente faça um tutorialzinho rápido de como criar a campanha, ou isso já é uma coisa que todo mundo sabe aqui? Eu pergunto para validar aqui, que às vezes alguém não sabe criar a campanha do zero. Mandem no chat aí, para você estar tranquilo. Também é uma aula que a gente tem lá na Digitalize Academy. Bem tranquilo também. Tranquilo, né? Então vamos para a parte estrutural. O Rafa falou que é tranquilo para ele também. Então perfeito, então, vamos para o que o Gabriel Santos falou que acha interessante ter. A gente vai dar uma passada aqui, mas esse é um conteúdo que a gente tem também como tutorial lá na Digitalize Academy. Eu acredito que às vezes fica até mais fácil para a gente não fazer isso correndo aqui. Mas acredito que só de ver o que a gente faz ali, já vai trazer uma clareza para vocês. A gente vai... Deixa eu me apresentar, né? Mal educado. Bom, pessoal, muito prazer, eu sou o Luigi, sou gestor de tráfego aqui da Next e, além disso, também faço aqui a gestão dos nossos clientes. Então, todo o contato inicial ali sobre divisão de demandas, gestão dessas demandas, Gestão etc. de projetos, né? A gestão dos projetos como um todo eu acabo realizando e meu operacionalzão mesmo é na parte do tráfego, tá? A gente vai compartilhar aqui com vocês um pouco da estrutura que a gente cria nas nossas próprias campanhas, sejam elas na parte que a gente vende o nosso infoproduto, como Digitalize, e também
na parte em que a gente vende os nossos serviços como Next, tá? O Rick só precisa trocar ali porque ficou no mapa mental. Aqui, ó. Foi. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Pô, tá enxergando bem? Assim, tá legal? Tô. Bom, pessoal, então vamos lá. A primeira campanha que eu vou apresentar para vocês é a nossa campanha de seguidores. O que acontece? A gente percebeu no último ano mais que não adiantava a gente tentar fazer campanhas que fossem diretas para vender os nossos serviços em si. Porque o que acontecia? A gente gerava um volume muito alto, né, de pessoas entrando em contato e etc. Só que a gente conseguia marcar calls, né? Então, aí eu tô falando de uma campanha que vai direto para o WhatsApp. A pessoa viu o criativo lá no Meta, foi para lá no WhatsApp, a gente começou um atendimento, qualificou ele ali para uma reunião, foi para a reunião. Em alguns momentos a gente não conseguia evoluir para a reunião, justamente por esse grande desqualificação. Por esse grande número de desqualificação. E quando a gente evoluía, a pessoa muitas vezes estava perdida ali, não sabia exatamente o que ela queria. Então a gente também acabava qualificando, tipo, tirando leite de pedra, né? A gente acabava qualificando pessoas que não eram efetivamente qualificadas. O que a gente entendeu sobre isso? Que a gente precisava fazer com que essas pessoas se qualificassem antes mesmo de entrar em contato conosco. Então, a gente precisava criar uma audiência para que isso acontecesse de uma forma mais concreta, digamos assim. Mais natural, né? O cara... eu quero até fazer um adendo com isso, que por muito tempo a gente meio que viveu dessa campanha de mensagem, né? A gente viveu, tipo assim, por quê? Realmente tirando leite de pedra, porque quando você não tem audiência, meio que essa é a única opção de gerar um resultado rápido ali, né? Então... E aí o que eu tenho aprendido, assim, principalmente eu comecei a aprender isso nas mentorias e testar coisas diferentes aqui na nossa agência, que é, majoritariamente, a campanha de mensagem é a comunicação. Você só vai acertar ela, e é uma loucura, e é bem contraintuitivo mesmo, mas você só acerta a campanha de mensagem quando você passa por vários criativos mesmo, e acerta a comunicação de um criativo. Então, por exemplo, eu tenho alguns alunos aqui que quando eu estou trabalhando com eles em mentoria, eles conseguem ótimos resultados com campanhas de mensagem. Só que aquilo que a gente fala é muito do contexto. Então, por exemplo, tem um aluno, eu posso dar o exemplo porque ele enviou o criativo. Tem um aluno, quem é um pouco mais antigo no grupo, vai lembrar, eu acho que o Léo pode ser que lembre, o Jorge também pode ser que lembre. E tinha um aluno que mandou um criativo com uma placa de Boituva atrás, que ele foi até a placa... Lembra disso? Esse é um aluno, por exemplo, que quando sobe o anúncio tem muito resultado. Por quê? A comunicação dele ali naquele anúncio é muito boa. A dinâmica do anúncio é muito boa. E aí, vira e mexe, ele faz variações, ele é um aluno de mentoria, eles são alunos de mentoria individual também. Eu acompanho eles, estou acompanhando eles, já estou para o segundo mês acompanhando eles. E lá eles sobem aquele criativo direto para mensagem, eles não têm site... O Instagram deles ali não tem um posicionamento que investe muito em criação de seguidores, etc. Mas eles conseguem produzir com aquele criativo um ótimo resultado com campanha de mensagem. Então, majoritariamente, a campanha de mensagem ela é algo que funciona quando você acerta a mão na comunicação mesmo. Então, ela é uma batalha constante ali de teste de criativo até você acertar uma comunicação que realmente, duas coisas, traga quantidade e qualidade. Você precisa de quantidade de reuniões para vender e precisa de qualidade no lead para conseguir vender algo. Uma coisa, só dando um spoiler que a gente fez aqui, quando a gente tinha muito dessas campanhas de mensagem, que era... Isso é pré-Digitalize Club e Digitalize Academy, mas quando a gente tinha essas campanhas de mensagem rodando, foi aí que a gente deu o start também de começar a vender curso. Por quê? A gente qualificava tantas pessoas, a gente trazia tantas pessoas desqualificadas que a gente precisava de um produto barato para vender para aquelas pessoas, para que a gente não queimasse muito tempo em reunião e não ficasse perdendo e deixando o dinheiro na mesa ali. Então foi uma solução rápida na época, eu já tinha algumas coisas gravadas, e aí foi assim que eu dei o start na Digitalize Academy. Eu meio que reorganizei o produto na época e peguei várias aulas ali que eu tinha de outros momentos, depois eu fui regravando várias coisas, mas peguei aulas que eu tinha de outros momentos ali, joguei ali numa plataforma e comecei a vender. Na época era por 197 ou 297, alguma coisa assim. E comecei a vender para aquele público ali que vinha das calls. Então, eu tinha
terapeuta, dona de e-commerce que estava começando, lojas de bairro, coisas desse tipo, que não tinham condições de ter uma agência em hipótese alguma, e eu não queria perder dinheiro ali, queria trabalhar com elas de alguma forma, e aí eu vendia, na época nem chamava Digitalize Academy, chamava, eu acho que eu vendia tráfego pago, era formação de tráfego pago, se eu não me engano. Tinha faculdade do tráfego e tinha formação de tráfego O pago. Gabriel Rodrigo perguntou se estava bom. Cara, depende muito do que é dar bom, assim, não é uma coisa escalável, entendeu? Tipo assim, não é uma coisa que eu vendia um dia sim, dia não, a cada 3 dias, assim, sabe? Então, hoje dá muito melhor, né? Hoje, na estrutura que a gente tem, tô falando a modificação e a modernização que a gente fez, dada a estrutura que a gente criou hoje de audiência, páginas de venda, produtos, não é uma operação que se sustentava ali, porque depois, até para vocês entenderem, depois virou uma coisa de que, tipo assim, esquece reunião, vamos tentar vender produto barato. Eu lembro que eu tinha uma vendedora que ela se matava para vender 300, 500 reais por dia ali e não fechava os custos de tráfego mais o salário dela, entendeu? E aí eu ficava meio numa expectativa de, tipo assim, pô, a gente tá vendendo 500 reais, quando vender 1.000, começa a se pagar, por exemplo. E aí não chegava nesse potencial de escala, entendeu? Não chegava nisso. Então ficou um bom tempo dando meio que ROI de 2 ali, 0 a 0, às vezes 0 a 0, às vezes chega meio até você perder. O Gabriel Rodrigo perguntou se foi substituído pela consultoria. Sim, né? Sim. A gente substitui isso pela consultoria, sim. Essa estratégia, a gente continua tendo a Digitalize Academy, a gente continua tentando trabalhar ela em formatos para prestadores de serviço. Eu até tenho uma área de membros da Digitalize Academy só para prestadores de serviço, sem o conteúdo da agência, por exemplo. E aí, a partir disso, a gente vai encaixando ali das devidas. O que é importante é não sair de nenhuma reunião deixando o cliente de mão vazia ali, né? Vender alguma coisa de alguma forma que a gente tiver para vender ali. Então, essa é a parte mais importante ali. Bom, então, pessoal, voltando um pouco para dentro do gerenciador. O que a gente faz aqui para construção de audiência, tá? Basicamente, é tudo aquilo que vocês já conhecem de outros encontros com o Henrique, de ser uma persona, né, ter a cara ali do negócio de vocês, e a gente trabalhou isso dentro do perfil dele, com os conteúdos que vocês já seguem, já consumiram em algum momento. Alguns de vocês podem até ter chego aqui por um desses conteúdos que foi impulsionado. O que a gente entende que é a melhor forma ali de captar o nosso lead? É através de um carrossel, né? Então, nosso seguidor, no caso, a gente faz um carrossel que vai dar algum insight para quem a gente quer atingir, seja o dono da empresa ou seja um possível aluno da Digitalize. E aí, a partir daquele insight, ele se torna ali um seguidor e a gente faz uma massa tão legal de conteúdos que essa pessoa depois ela vai para o Stories, ela interage no mini chat, coisas nesse sentido. Todos os carrosséis que a gente utiliza aqui nessa estratégia, eles são carrosséis que têm interação com o mini chat. Então, depois da pessoa seguir, ela também provavelmente vai interagir com a gente e receber uma oferta direta de página dentro ali do direct, através do mini chat. Como que a gente faz isso aqui na prática aqui, tá? Das campanhas. É como se fosse o botão impulsionar dentro do Instagram, só que feito através do Meta Business, que é o que a gente chama. Quer que eu tento abrir ele aqui? Coloca aí o Meta Será Business. que- Vou mostrar para a rapaziada. Esse é um jeito que eu acho que é um jeito de campanha que toda vez que eu mostro tem gente que não conhece. Muda aí. Deixa eu ver aqui. Espera aí, deixa eu ver se abre antes. Sempre isso. Vai pegar seu celular aí, a verificação. Chico, vê pra mim se chegou uma mensagem aí. Agora um SMS. Então, antigamente a gente utilizava o botão impulsionar e a gente agora faz o impulsionamento dentro do Meta Business, que é um formato que a gente consegue fazer um detalhamento melhor do público. 58176. Não tá indo, mas sim. 58176. Só verificar a conta aqui para entrar. Olha. É aí que eu vou tocando aqui. Pode ir lá, já. Então, pode compartilhar já ali em cima ali. Cuidado para não sair de setup. Vai entrar na nossa.
Bom, então, pessoal, para quem não conhece essa parte aqui do gerenciador, né, que é uma variação do gerenciador aqui, o Chico vai pedir de novo o código aí, você passa para mim. Até respondendo uma pergunta que o Caio falou aqui, se isso dribla o preço inflacionado de fazer um impulsionamento pelo iPhone. Exatamente, dribla. Porque, para quem não sabe, deixa eu tirar aqui. Para quem não sabe, quem faz o impulsionamento pelo impulsionar do iPhone, ele cobra uma taxa por impulsionamento. Caio, você lembra quantos por cento que é? Tem uma porcentagem, não sei se é 15%, 20%, algum valor sobre o valor do anúncio. A Apple cobra esse valor quando você faz pelo impulsionar diretamente do Instagram. Então, isso dribla assim. Eu vou depois pesquisar para vocês qual é o valor correto ali, mas é uma porcentagem relevante do valor total de anúncios ali que eles pegam. Dei uma pesquisada rápida aqui, diz que é 30%. 30%, exatamente. É uma paulada. E aí isso dribla, assim. Então, ao fato de não fazer por lá também, a gente já consegue driblar isso daí. E aí a gente utiliza o MetaBusiness, mas a gente até fazia isso antes, porque é mais pelo público realmente. A gente consegue pegar alguns outros públicos personalizados, algumas coisas que são bem importantes. Mas o fato de o jeito de fazer é bem simples. Bom, pessoal, então, para quem não conhece, esse aqui é o MetaBusiness, é onde também você programa conteúdos, etc. E por aqui você consegue fazer esse estilo de botão impulsionar, digamos que mais personalizado. Quando a gente vai fazer isso para um cliente, a gente chama de campanha de reconhecimento de marca, e internamente aqui é basicamente criar audiência, aumentar a audiência, coisas nesse sentido. Então, depois que o conteúdo, aqui nesse caso, é diferente do gerenciador de anúncios. No gerenciador de anúncios, o conteúdo não precisa estar publicado. Aqui, o conteúdo precisa estar publicado, tá? Então, como é que a gente faz aqui? A gente vem aqui no lado esquerdo, na parte de conteúdo, tá? Carregando aqui. Aí foi. E aí você vai pegar o conteúdo que você publicou ali e vai conseguir fazer o impulsionar. No nosso caso, como é que a gente está fazendo isso, tá? Como a gente já tem uma audiência criada a partir do perfil do Henrique, o conteúdo que funciona bem organicamente, a gente pega e impulsiona ele. Antes da gente perceber isso, né, muitos de vocês aí testariam essa estratégia numa etapa inicial, a gente pegava ali, por exemplo, hoje a gente investe R$50 por dia nesse tipo de campanha. Até semana passada a gente estava investindo R$100 por dia nesse tipo de campanha, mas a gente repaginou um pouco o nosso funil, então estamos em R$50. Como é que eu fazia? Eu pegava esses R$50, dividia R$10 para 5 conteúdos, e aí acompanhava, através dos insights do próprio Instagram, qual deles que gerava mais seguidor, tipo assim, dentro de uma semana. Beleza, impulsionei 5. 2 foram melhores, eu já descartava aqueles outros 3 e focava nos outros 2. Hoje a gente tem alguns validados rodando, tá? Que já performam bem ali, o seguidor, para nós a gente está considerando um seguidor bom na casa de R$1,20 a R$1,10. Porque tem que até ter um adendo disso que eu, Henrique, não aceito impulsionar conteúdo, como que eu posso dizer, que não tem a comunicação da audiência que eu quero trazer. Então, vamos supor, você fez um conteúdo lá, um Reels com meme, por exemplo, deu bom ali no orgânico, vou impulsionar esse conteúdo? Não vou impulsionar esse conteúdo. Entende? Eu fiz um conteúdo lá sobre a taxação da Meta sobre os anúncios. Vou impulsionar esse conteúdo? Muito provavelmente não vou impulsionar esse conteúdo. Agora, a gente tem os conteúdos aqui, eu posso depois passar para vocês o que está impulsionado aqui, mas é mais antigo, né? Mas tem os conteúdos mais antigos que a gente impulsiona ali, deixa eu ver se eu acho Tá bem lá pra baixo. Haja conteúdo, sim, que produziu. Então, do conteúdo que a gente produz, a gente tem alguns que são mais... que funcionaram melhor. Esse aqui... vou dar um exemplo aqui, tá? Esse daqui, por exemplo, isso seria um critério, por exemplo. Esse daqui normalmente deu 1.000 visualizações, esse 1.600. Quando esse já vai passando aqui, ele pode ser um candidato a impulsionamento ali. Esse daqui foi anúncio ativo, por exemplo. Aí vocês vão entender o porquê que eu ativei ele. Ele tem exatamente a headline que é o público que eu quero trazer. O plano para crescer sua agência em 30 dias. Por exemplo, esse é um que está alinhado com a comunicação do tipo de um dos 2 ou 3 tipos de públicos que eu quero trazer para o meu perfil.
eu quero trazer, no meu, majoritariamente, Henrique, no meu posicionamento, quero trazer donos de agência, profissionais criativos e prestadores de serviço / profissionais liberais ali. Então, não seriam os prestadores de serviço de marketing em si. É o cara que vende uma mentoria, vende uma consultoria, é o cara que é médico, é o cara que é nutricionista, que precisa... Se eu for falar o meu público, é o cara que quer lotar a agenda dele, por exemplo. Esses caras entram dentro das estratégias que a gente cria aqui, majoritariamente, que a gente gera resultado nos primeiros que a gente cria. Então, esse é um exemplo de conteúdo que a gente impulsionou e que está dentro desse critério de que não é um conteúdo que está fora da nossa linha de raciocínio, das coisas que prometemos nas nossas ofertas, ao mesmo tempo que ele traz um cara extremamente qualificado, porque eu quero ter um dono de agência, um plano para crescer sua agência, o dono de agência tem interesse nisso, entendeu? Tipo assim, é um interesse real do cliente ali. E aí o interessante é que o desenvolvimento desse carrossel, ele realmente vai desmembrar ali qual que é o plano, né? Então a pessoa ela vai consumir um conteúdo realmente de valor. É algo que ela vai poder olhar, pegar um insight, e isso vai motivar ela a consumir mais conteúdos, portanto se tornar um seguidor. Olhando ali, esse, por exemplo, é um anúncio que a gente já desativou, porque foi um teste que eu validei lá que o seguidor estava caro, ou que o seguidor não estava trazendo pessoas qualificadas, enfim, são métodos. E esse daqui eu falo com a maioria dos públicos, né? Eu falo com o dono de agência e com outros públicos também, que é como criar uma estrutura para manter clientes por anos. Isso daqui pode ser para o empresário, pode ser... O que a gente mede aqui falando de um pouco de público ali, não, você vai falar o público que... melhor eu não falar disso antes de mostrar o gerenciador. Tem uma dúvida aqui. Jorge, basicamente o que acontece? Essa é uma métrica meio que manual, tá? Eu tenho um cuidado manual. Eu entro lá nos insights do conteúdo dentro do Instagram, tá? Vejo lá quantos começaram a seguir a partir daquele conteúdo. Então, por exemplo, vamos supor, você postou o conteúdo há 7 dias atrás e ele tinha gerado 10 seguidores, organicamente. Então, eu registro ali que ele já tinha 10 seguidores e o que for gerado a partir dali, eu considero que veio através de tráfego. Porque depois que o conteúdo é orgânico, dificilmente você vai gerar alguma coisa. Então, a partir dali, eu considero tudo pago. Então, vamos supor, aí gerou 100 seguidores. Vai marcar lá, né, nos insights, 100 seguidores. Só que já tinha 10. Pô, 100 menos 10, 90. Eu investi R$100 no período de uma semana ali e chegou nesse número. Então, é 100 a gente faz 90. A divisão manual ali. Isso a gente apresentou, você que tem esse conteúdo, Jorge, a gente aprendeu isso com o Pedro Sobral. Então, quando ele faz aquela aula de ganho de seguidores, é muito antiga, porque é da minha época de 2, 3 anos atrás, que ele falava de como obviamente o botão impulsionar e o formato que a gente faz aqui é o melhor jeito de ganhar seguidores, então, de construir ali uma audiência com seguidores, mas tem que controlar muito bem esses números. Então, por isso que a gente está sempre rodando mais de uma campanha, e por isso que a gente está sempre fazendo essas comparações. E aí a gente tem uma segunda comparação aqui, que é os comentários também. Porque todos esses conteúdos têm ativado o ManyChat. Então a gente capta seguidores, aquilo que eu falei em aulas passadas para vocês na prática. Capta seguidores e capta leads também, porque a gente trabalha aqui nesse impulsionamento aqui. O Vitor perguntou, né, se a gente acha legal impulsionar vídeo de depoimento. Cara, nas vezes que a gente impulsionou, o seguidor acaba ficando mais caro. Então, tipo assim, você consegue criar uma audiência a partir de vídeos assim também, só que é algo meio que muito mais nichado, sabe? Tipo assim, a pessoa, teoricamente, já tem que conhecer um pouco mais sobre você e etc. Você não consegue agregar algum tipo de insight com muita facilidade num depoimento. Mas eu vou dar um contexto aqui também, inclusive, Vitor, já eu te respondo. Eu fico olhando aqui, eu fico sabendo que eu tô devendo várias pessoas aqui resposta no WhatsApp, né? Mas eu vou dar um exemplo do contexto do Vitor, que eu acompanho ele em mentoria individual. Por exemplo, ele faz tráfego local porque ele quer construir agência só na região dele. No contexto dele, eu acho que funciona muito bem. Porque ele não precisa de um crescimento de audiência muito grande para chegar nos clientes. Ele precisa construir a marca dele regionalmente ali. Então, no caso dele, esse impulsionamento gerando feedbacks, às vezes ele já é até reconhecido na região dele e consegue. Então, sim, é um teste que eu faria se eu estivesse querendo crescer só em Alphaville aqui, por exemplo. Se bem construído, é um teste que eu faria. Então... eu faria os dois testes. Mas, assim, eu testaria primeiro o depoimento, mas não tem problema testar os dois, tá? Aí é esse trabalho, tá, Vitor? Impulsionou, vai lá nos insights do post, vê quantas pessoas seguiram,
e faz o custo ali. E aí você vai fazer uma comparação de, na sua região, qual que está trazendo o custo por lead mais barato. E aí tem uma coisa importante também. Toda vez que a gente faz um impulsionamento, eu, Henrique, fico percebendo muito bem quem são as pessoas que entram ali no perfil também. Então, muito desse alinhamento não é só trazer o seguidor barato. Então, às vezes é, por exemplo, eu tô trazendo seguidor a 50 centavos, mas às vezes é isso, você tá fazendo um conteúdo que às vezes é um meme, algo engraçado, é uma coisa desconexa com o que a sua audiência precisa. Raso. É um conteúdo muito topão de funil, etc., que não vai trazer o público certo. Então, também é muito teste nessa hora. Você tem que dividir o teu orçamento ali em 3, 4 vezes, para aí depois conseguir fazer. Eu vou deixar essa pergunta aqui, agência Domo, uma pergunta sobre... Quer responder essa pergunta aqui? É mais para você, né? De contratação. Uma pergunta sobre tráfego. Vocês acham que vale a pena treinar um gestor de tráfego mais barato para a agência ou contratar uma pessoa já experiente, maior custo? Eu acho que depende muito do teu momento, assim, do teu... Como que eu posso dizer? Do quanto você precisa gastar, quanto você tem de tempo de gastar energia mesmo na tua operação. Então, vamos supor, pense que você é uma pessoa que está com a agenda lotada ali e não vai ter tempo de treinar essa pessoa. Aí eu acho que não faz sentido. Porém, eu gosto da ideia de treinar. Por exemplo, o Luigi foi meu primeiro aluno, eu acho. Assim, eu treinei ele aprendeu o tráfego trabalhando aqui comigo. Ele começou como social media e depois aprendeu o tráfego aqui com a gente. Então, vale a pena também. Sobre experiência própria, no início da agência, por questão de verba, a gente contratava só pessoas iniciantes. Independente da função, é uma pessoa iniciante, a qualidade do trabalho não vai ser das melhores, mas você vai moldando essa pessoa. Hoje em dia, a gente não consegue pegar pessoas iniciantes. Porque a gente não tem tempo suficiente de treinar, E a gente também não tem, tipo assim, clientes que suportam erros, entende? Então, tipo assim, pessoas iniciantes vão trazer experiências iniciantes para os seus clientes. E aí você vai gerar feedback negativo e possíveis contentamentos e, num pior momento, num pior cenário, um cancelamento. Os clientes que a gente atende hoje, graças a Deus, eles têm um porte médio um pouco maior, assim, digamos, do que os clientes que a gente atendia há 3, 4 anos atrás. Então, eu não consigo pegar, por exemplo, esse cliente que a gente a gente saiu para almoçar com ele hoje. Se eu coloco um gestor de tráfego iniciante para cuidar das campanhas dele, a gente está ferrado. Eu tenho certeza que daqui a um mês eles vão cancelar, porque eles pedem um nível de explicação, de métricas, de número, de insights que, tipo assim, uma pessoa iniciante não saberia entregar. Tipo assim, a gente consegue entregar porque a gente está há 4 anos nisso, né? Eu, o Henrique, às vezes até o Henrique coloca a mão nas campanhas do nível de complexidade que a gente tem com esse cliente. Então, respondendo a pergunta, vai muito do seu momento. Se você tiver, tipo assim, uma fase muito inicial, o caixa está apertado e tem tempo, treine essa pessoa porque ela vai se moldar exatamente com os seus ideais. Se você tiver verba... Só que agora eu vou trazer um exemplo até complementando o que você está falando. Um dos déficits que a gente tinha quando a gente tinha pouca grana era isso também. Tipo assim, por exemplo, o social media anterior que a gente tinha acabava com toda a nossa organização e processos, porque o cara era muito inexperiente. Então, tipo assim, barato saía caro. Aí o barato saía bem caro, porque, tipo assim, em vez de o trabalho que era para uma pessoa fazer, tinha que ficar eu e o Luigi separando o trabalho do cara, ficando de babá realmente o trabalho da pessoa. Então, hoje eu, Henrique, estou optando, eu falo muito para vocês, eu gosto de uma estrutura um pouco mais enxuta. Então, eu opto por pegar pessoas mais experientes, que já vão chegar mais prontas aqui, e pagar mais caro, mas ter menos pessoas, e ter mais produtividade. É exatamente isso. Prezo por pessoas que resolvam um problema. E às vezes a gente devia até fazer mais isso. Eu fico pensando nisso, às vezes tem alguns problemas que a gente tem aqui, que eu falo, uma pessoa experiente talvez resolveria isso mais rápido do que a gente está tentando fazer. Então vai muito do teu momento, do caixa que você guardou, de todas essa estrutura que você está criando. É que eu estava dando exemplos de mentorados, eu tenho vários mentorados que cometem esse erro ali no começo, de, tipo assim, eles querem, por todo custo, sair do operacional e acabam delegando para pessoas iniciantes coisas que são cruciais ali, como o tráfego, por exemplo, que é uma das principais coisas que trazem resultado. Outra coisa, por exemplo, eu como dono da agência, recebo muito essa pergunta de contratar, por exemplo, alguém de vendas. A gente teve... Nossa, até achar... Não é que ela não vejo que aumenta, né? Mas, tipo assim, até a gente achar a Érica, por exemplo, que tem uma ótima conversão nas vendas,
nossa, quantas pessoas de vendas já passaram aqui que não resolviam o nosso problema, entende? A gente, inclusive, nessa teoria de contratar alguém mais experiente com mais custo, a gente acabou contratando uma pessoa que, tipo assim, custava muito, só que não entendia do nosso produto. Então, era um bom vendedor, só Mas que não entendia do não nosso. entendia a solução que a gente oferecia. Então, também, por exemplo, foi um tiro no pé, né? Mas faz parte, é aprendizado, etc. Então, é sempre... É isso, acho que é isso. Essa é a resposta da pergunta. Não existe uma resposta pronta para a questão de contratação, tá? Sempre vai do teu contexto, das opções que você tem, porque existem várias variáveis. Existe a variável se é presencial, se é home office, se é exclusivo, se vai ser CLT, se vai ser PJ, qual o budget que você tem. Tipo assim, muitas variáveis. Muitas variáveis. Bom, pessoal, então, continuando aqui na parte da primeira campanha que a gente está direcionando, né? A campanha de audiência. A gente entra aqui no Meta Business, vai lá em conteúdos, vão aparecer todos os conteúdos aqui. Como é que funciona? Você aperta aqui no botão turbinar, tá? Que é como se fosse o botão impulsionar lá do Meta, do Instagram. Algo que eu falo para vocês prestarem atenção é o seguinte, aqui tem todas as contas de anúncios que a gente monitora, então, várias, vão ter aqui mais de umas 40. Se tiver na conta do cliente, você vai conseguir usar o cartão ou o saldo do cliente na sua conta de anúncios. Então, toma cuidado para isso não acontecer. Aqui você vai selecionar a opção acessar o perfil do Instagram, tá? Aqui já vai ter o conteúdo, né? Então, até o Gabriel que tá aí na conta, tá aqui aparecendo no carrossel. Deram direito de imagem para ele? Não, os caras vai tirando foto e vai só colocando aí, né? Então, aqui o carrossel, ele já aparece numa préviazinha aqui e tal, para vocês verem um pouco dos insights, né? O processário Chico. Não foi você? Não, foi o Lucas. Então, aqui é um pouco do insight que vai ter no conteúdo ali, alguma coisa nesse sentido, tá? E aqui, ao lado, é o público, né? Você vai fazer a seleção. E o que acontece? Como aqui eu não estou na nossa conta de anúncios específica, não aparece... Não tá. Ali não, estava em sugestão. Tá aqui, pô, por exemplo, lookalike é um. Bom, não, mas esse aqui não é a outra conta. É a outra conta. Não, mas é só um exemplo até, que é uma coisa importante, essa aqui era eu que fazia. Tipo assim, aqui eu criava os públicos no próprio gerenciador de anúncio e conseguia trazer para fazer no botão impulsionar. Então, por exemplo, se eu quiser criar algum conteúdo para chegar na minha audiência, ou, por exemplo, eu quero pegar seguidores parecidos com os meus seguidores, eu não consigo fazer isso através do botão impulsionar. E aqui eu consigo, por exemplo, criar e ter público salvo do gerenciador de anúncios e aí trazer para cá. Então, a maior coisa, além daquela taxação, é o público também. Então, aqui você vai selecionar o público que você quer. Chega um determinado momento, de novo, né? Aqui, trazendo um pouco do nosso caso. No caso do Henrique, já existe uma audiência, o público automático acaba funcionando bem, porque ele vai mandar para pessoas, como se fosse uma campanha advantage. Ele vai mandar para pessoas que ele não coloca essa nomenclatura aqui, ele coloca automático. Ele manda para pessoas como seus seguidores. Então, depois que você tiver uma base criada ali legal, de pessoas que realmente consomem seu conteúdo e é aquele público que você quer vender, atender, seja para você ou para o seu cliente, aí você pode selecionar o público automático. O estágio que a gente está hoje, para essas campanhas, a gente faz tudo em automático, tá? Aí, aqui você vai selecionar o público, tal. Aqui você consegue selecionar se você quer deixar a campanha ativa direto ou se você quer deixar um período determinado. Eu sempre coloco direto, tá? Mas isso aí não interfere em nada no resultado final. O valor que você quer investir aqui por dia. Aqui só interfere em uma coisa, que é quando você cria com o valor final, você tem que sempre recriar a campanha e não só ativar ela. E aí ela perde a otimização porque você meio que cria do zero. Então, para quem não faz tráfego ou para quem está começando no tráfego, quando você faz cada campanha aqui que a gente cria, ó, cada campanha que tem aqui, ó, cada um desses aqui é uma campanha. Cada uma tem a sua inteligência ali. Então, como se fosse cada uma, ela por si só otimiza sozinha. Se você coloca o valor final, e aí as de impulsionar é sempre essas daqui que vem escrito como publicação no Instagram, se você trabalha criando com valor fechado, você sempre vai ter que criar a campanha do zero. Porque a data vai saturar ali, né? A data vai acabar e você tem que recriar de novo ali. Se você tem a criação aqui através da campanha com continuidade ali,
é só você reativar ela aqui, que ela reativa a mesma campanha, com a mesma configuração. Então, bom, é isso que o Henrique falou. A partir do momento que você clicar em publicar ali no canto direito inferior, a campanha ela vai espelhar dentro do seu gerenciador com aquela nomenclatura de publicação. Qualquer alteração que você queira fazer, você precisa pausar e impulsionar ela de novo nesse processo que a gente fez. Entra no Meta Business, vai lá no conteúdo que você quer, aperta turbinar, seleciona o público, seleciona a verba, clica em publicar, aí ele vai criar um outro de novo lá no gerenciador, beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre essa campanha, pessoal? Se quiser mandar no chat e tal, para a gente poder O Gabriel avançar. fez uma pergunta bem pertinente aqui, ó. Devo primeiro criar uma certa quantidade de posts no orgânico e impulsionar aquele que teve mais desempenho como objetivo, correto? Sim. Eu acredito que você não tem que demorar muito, tá? Toda vez que eu vou criar uma estratégia do zero ali, eu gosto de fazer alguns posts de cara ali, talvez postados até no mesmo dia. Então, tipo assim, 12 posts, 15 posts, para Só pra dar um que volume, né? tenha um volume e um conteúdo a partir do momento que você impulsionar. Eu não indico você impulsionar com menos conteúdos, menos que 10, 12 conteúdos ali. Mas ali vai muito teste. Quando você está começando do zero, você não tem muito resultado orgânico, né? Então, tipo, 3, 4 curtidas da tua mãe, da tua tia, da tua avó, não vai dizer que tá bom ou tá ruim aquilo. E só o impulsionar vai te dizer isso. Então, você impulsiona, você separa uma verba ali, impulsiona às vezes o mínimo ali e vai entendendo se o resultado chega próximo desse que a gente falou. Por experiência própria, demora para chegar no resultado ali de R$1 com o público certo. Vixe, os caras entregou, ó. Curtidas do pessoal da Digital Club. Também não vale, né? Também não tem como dizer que a curtida do grupo é isso. Me corrija se estiver errado, mas essa questão também tem relação com a quantidade de seguidores, né? Com pouco seguidor, não tem muito insight. Não tem muita entrega, né? Quando tem poucos seguidores. E aí não tem como saber se o conteúdo é bom ou não. Por isso que eu indico, mesmo que seja R$10 por dia, você precisa começar a impulsionar. Alguns clientes que a gente atende aqui, aí tirando um pouco da gente como agências e levando para clientes, alguns clientes a gente sempre recomenda essa campanha realmente para crescimento de audiência. Então, ele se sente, alimenta um pouco o ego dele, digamos assim, porque tem gente seguindo ele, etc. Mesmo que seja, Anima o cliente, né? ele fica animado ali porque o perfil dele tá crescendo. O que acontece? Quando a gente tem alguns clientes aqui que fazem pacotes 360, né? Então, tem o social media, publicações, etc. Se a gente depende somente do engajamento daquele cliente ali, que o perfil dele, às vezes, pode ser uma fase muito inicial, ou faz tempo que não tem uma movimentação legal, está retomando o conteúdo agora, se não tiver um impulsionar, o engajamento dele vai seguir lá embaixo. Então, essa campanha de crescimento, de reconhecimento de marca, que é o que a gente chama, ela também ajuda a movimentar o engajamento como um todo. E aí o cliente também fica mais feliz, que o post dele que antes estava 4 likes, agora está tipo, aumentando, sabe? Então, mais insights para o cliente também, beleza? Então, sobre essa campanha aqui, é isso, é a forma que a gente encontrou de crescer a audiência mais fácil, mais barata e mais rápida. Tipo assim, se você subir uma campanha dessa assim que terminar a aula, pode ter certeza que amanhã vai ter seguidor no seu perfil, não tenha dúvidas. É a forma mais fácil disso acontecer, beleza? E aí o que diz muito seguidor barato e correto é a qualidade do post, a qualidade do conteúdo, a qualidade de comunicação. Pode falar. Olá, boa noite a todos. Uma pergunta que eu acho que foi respondida. O possível cliente que eu fui ontem, ele estava muito preocupado com essa questão de seguidores. Essa estratégia também funcionaria para fazer para ele, né? Por causa que ele está com poucos seguidores, vamos dizer assim, hoje em dia. Aí isso funcionaria também com o cliente. Sim. O que muda aqui, Léo, é o seguinte, que aí é o que o Luiz vai começar a explicar agora, que é a divisão do orçamento. Então, você pegar o orçamento do cliente, explicar para ele, obviamente, que assim, não dá para fazer crescer seguidores e ter leads ao mesmo tempo se você não tiver um valorzinho de investimento ali. Então, ou no momento que você escolhe um ou outro, ou você precisa assumir que esse valor precisa ser existente ali. O que a gente vê, tá? E eu vou contar, por exemplo, um bastidor aqui nosso, né? A gente estava na semana passada colocando R$100 por dia. E o que a gente nota? Que o cara que vem em seguidor, ele tem um tempo para começar a consumir o conteúdo e entender que você é uma referência naquilo que o seu produto interessa para ele. Então, a gente decidiu hoje aqui diminuir um pouco, investir mais nas campanhas de leads, que a gente já vai fazer uma oferta,
para que a gente tenha um pouco dos dois ali, que é o ideal. É crescer a audiência, que é uma coisa, na minha visão, sempre de longo prazo, independente de quantos seguidores você tem, se seu conteúdo é bom, você vai continuar. E eu falo isso para toda empresa, toda prestação de serviço, todo cliente. Se o conteúdo é bom, o seguidor volta no longo prazo ali. Então, a porcentagem deles vão ser monetizados ali. Agora, se o conteúdo é ruim, não vai funcionar bem, obviamente, vai crescer o número de seguidores, mas os seguidores não vão ser ativados, eles não vão interagir com você. No volume das valores. E aí, para isso, você precisa ter uma campanha de leads ali sendo trabalhada. Então, você tem que fazer os dois, que é o que a gente vai mostrar aqui agora de leads. Entendi. Então eu poderia. Perdão, pode falar. Não, isso aí então, tipo assim, eu posso ou falar com o cliente para um mês a gente focar só em criação de audiência, no caso, conseguir mais seguidores e trazer pessoas mais interessadas no serviço, que seria basicamente levar para o restaurante, e no outro mês focar em captação de leads, ou como o Henrique falou, dividir o orçamento, tipo assim, vamos dizer que ele invista R$500, R$250 vai ser para captação de leads e R$250 vai ser para como é que falou? Criação de audiência. Vou te dar um exemplo bem palpável sobre isso. Se o orçamento for R$500 e você só colocar em audiência ou dividir o orçamento, você vai acabar frustrando o cliente. Vai dar ruim nas duas campanhas, na verdade. Você vai acabar, tipo assim, causando problema porque você não vai gerar um resultado tão imediato para esse cara. Aí, no seu caso, quando o cliente vem para mim com um orçamento de, por exemplo, Luiz, eu tenho R$1.000 para colocar em campanha, eu foco só em campanha de leads. Não faço campanha de audiência. Aí, a campanha de audiência, eu tenho que falar para ele que ele precisa de uma verba dedicada para ela. Então, tem R$1.000, arruma mais 300 aí que a gente vai pôr 10 por dia lá para crescer a audiência. Agora, se o seu orçamento com esse cliente é só de R$500, não tenta dividir, porque você vai acabar gerando pouco nas duas e para ele isso não vai ser palpável. Na minha cabeça, quando o orçamento é pouco, eu sempre vou para uma campanha que traga volume, mesmo que desqualificação. Então, tem pouco orçamento, feijão com arroz na campanha de mensagem, entendeu? Tentar acertar a campanha de mensagem. Beleza. Algo que abre portas aqui nessa campanha de crescimento de audiência é, se você acertar o público, você consegue fazer social selling. Então, você consegue fazer ativações tanto com visualização de stories. Então, por exemplo, uma pessoa começou a te seguir, ela passa a acompanhar ali seus stories, comenta um conteúdo, engaja, coisas nesse sentido. Aí você consegue fazer uma ativação com ele pelo direct e aí fazer um trabalho de social selling também. Isso serve também para os seus clientes, beleza? Bom, vamos lá. Voltando aqui para o gerenciador. Bom, então, saindo um pouco... Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, sobre essa campanha, é só mandar no chat que a gente auxilia. Voltando aqui para o gerenciador. Como que funciona agora na parte de captação de leads, quando a gente fala da nossa agência e depois sobre infoproduto, tá? Basicamente, a gente tem aqui algumas campanhas que a gente está... Campanha para a gente muda quase que toda semana, tentando validar diferentes funis e etc, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem uma campanha que ela é baseada numa construção de entrega de algo para poder conseguir efetivar algo mais qualificado ali. Então, o que a gente mais está fazendo agora para a Next, a gente já passou por um estágio de tentar campanha de mensagem, de tentar um social selling, prospecção ativa, etc. Mas o que está dando mais certo nos últimos tempos é a nossa campanha de diagnóstico gratuito. Tá, é o que a gente está validando de uma forma mais... E aí eu vou explicar um contexto por que disso. Porque hoje nós estamos prezando mais pela qualidade do que a quantidade. Então, acho que a gente começou a consolidar as operações para prezar mais por ter clientes com uma qualificação maior. E não ficar naquele momento de... A gente tem outras estruturas para vender aquele produto baratinho que eu estava falando que eu vendia em ligação antigamente. A gente tem outras estruturas, outros anúncios, direct, ManyChat, outras estruturas ali. E aí a gente faz o filtro através desse funil de ligação, que através dele a gente consegue meio que validar ali para onde o cliente vai, qual que é o nível de faturamento, qual é o tipo de empresa, para saber se ele vai para a ligação ou vai ser vendido algo no WhatsApp para ele.
Então, pessoal, vou desconstruir a estratégia aqui com vocês, para vocês entenderem na prática o que está funcionando para a gente, tá? Eita, mesa tá precária aqui. Vamos lá. A gente tem aqui, então, uma campanha com o objetivo de leads, tá? Então, geração de leads. Essa campanha aqui, ela leva para uma landing, então... Se quiser, pode mostrar aqui, abrir. Vamos abrir lá. Quer que eu diga aqui? Ele não vai pegar. Vai, é o W... Bom, então, pessoal, aqui a gente manda os leads para essa página, tá? Com uma promessa falando ali algo bem claro, assim, para a gente tentar funilar a maior qualificação possível, exclusivo para prestador de serviço, dono de agência, profissional liberal e criativos, tá? Tem um pouco do nosso posicionamento. Nós estamos visualizando os nossos produtos como uma esteira agora. Então, é como se fosse a Next Digitalize a mesma coisa, e a gente entrega desde soluções que começam em R$ 397 até soluções de R$ 5.000 de mentoria ou serviços mensais a partir de R$ 2.000, que dão seus 24 mil no ano. Então, aqui a gente faz uma promessa, né? Então, para ela ter acesso a um plano gratuito. Aqui a ideia é como se fosse aquelas estratégias lá de 2020 que o pessoal fazia isca digital com um e-book, por exemplo, né? A gente, então, faz uma isca, que é o diagnóstico gratuito, a pessoa vai dar a informação dela aqui, e o que é legal? A pessoa aqui, ela não vai, tipo, apertar o botão e vai para dentro do nosso WhatsApp. Ela passa por uma qualificação de Typeform. Então, depois o Henrique pode compartilhar para vocês. Posso rapidão só mostrar para vocês aqui, ó, que tá fácil preenchimento, que é aqui que a gente faz o filtro. A partir daqui, porque o Luiz vai mostrar os públicos que a gente está utilizando, a partir daqui, a gente descobre qual serviço a gente vai oferecer para a pessoa. Então, vocês, por exemplo, sou dono de agência, sou prestador de serviço no digital, sou um profissional criativo. Aí cabe Digitalize Academy, Digitalize Club, depende de quanto é o faturamento, quanto me conhece às vezes, qual é os outros decisores. Agora, os outros clientes que a gente atende na Next, profissional liberal, tem um negócio online, um e-commerce, um SaaS, é um mentor ou especialista que tem um produto digital, então a gente consegue trabalhar com outros públicos aqui também de donos de negócio. O que não está aqui, muito provavelmente, são empresas que a gente não atende, tá? Então, são empresas que a gente não tem nenhum cliente na área, coisa desse tipo. E aí, aqui, uma das coisas mais importantes que vai dizer se a pessoa vai marcar a ligação ou não é o nível de faturamento. E aí, a partir do nível de faturamento, é o que eu sempre falo para vocês. Fatura mais de 30, 50 mil, cabe consultoria e cabe serviço fixo. Fatura menos que isso daqui para baixo, desses dois aqui, cabe Digitalize Club, mentoria individual e consultoria individual. Aqui nesses dois, muitas vezes só cabe Academy, ou até nesse caso aqui cabe um clube. Mas aí, na maioria das vezes, a gente vai escolher, não é que a gente vai escolher por aqui, mas a gente vai saber qual oferta dentro da nossa esteira de produtos aqui que a gente tem, que a gente trabalha aqui, a gente vai trazer. A pessoa clicou aqui, ela consegue fazer o agendamento automático com o nosso time de vendas. Então, esse é o funil que a gente acredita que vai trazer os leads mais qualificados e mais prontos para comprar nosso produto. Por quê? Não necessariamente a gente precisa de um SDR, então a gente pega que um SDR custa de 2 a 3 mil reais, 3 mil reais um cara bom, 2 mil um cara iniciante ali, ainda ganha comissão, a gente tem mais um dinheiro relevante para colocar em anúncios aqui, então a gente pode assumir um lead mais caro aqui, por exemplo. Bom, então, basicamente, a pessoa que vai passar por esse anúncio, ela vai chegar até essa página que vocês viram aqui, beleza? Como que a gente dividiu? Hoje a gente está nessa campanha aqui, nesse funil, com dois conjuntos diferentes. Um conjunto relacionado a profissões, que aí são autônomos, psicóloga, advogado, o nutricionista, profissionais autônomos mesmo, donos de negócio e etc. A gente fez um mapeamento ali no conjunto, já vou mostrar para vocês, e um outro conjunto que é com o público Advantage. E majoritariamente traz donos de agências profissionais criativos, porque é o meu público do Instagram. A gente está usando o Advantage aqui nesse caso, porque o perfil do Henrique já tem uma audiência voltada a isso. Então, quando a gente coloca o Advantage, ele já puxa pessoas relacionadas a essa profissão, tá? Então, aqui, basicamente, sempre garantir que o pixel esteja funcionando da forma correta. Como que a gente metrifica o pixel aqui, tá? Depois que a pessoa preenche o formulário, ela visita uma página de obrigado. Então, quando ela cai na página de obrigado, registra um concluir inscrição ali,
e aí marca aqui conversão, tá? Na verdade, a gente, exatamente isso. Então, tem uma página de obrigado ali, sempre importante para você poder metrificar o lead, tá? Bom, seguindo aqui um pouquinho, então, orçamento, etc. Aqui a gente está dividiu ali em outras campanhas, então hoje a gente está investindo R$200 por dia, tá? Em todas as nossas campanhas. E aqui a parte do público. Então a gente selecionou pessoas que têm de 22 a 55 anos, tá? O gênero a gente deixou aberto, e aqui a gente deixou o direcionamento detalhado, né? Então, proprietário de pequenas empresas, empresário, comerciante, um escritório de advocacia, psicoanalista, proprietário, psicoterapeuta, advogado, psicóloga, empresária, sócia, engenheiro, enfim. A gente deixou realmente metrificado nas profissões que a gente quer e gostaria de atender ali e que a gente consegue gerar um resultado de forma mais fácil e ele tem condição de pagar pelos nossos serviços. O posicionamento a gente está deixando somente para Instagram, tá? Porque ao longo de todos os anos a gente percebeu que o Facebook ou as parcerias ali que ele tem, seja em Audience Network ou Messenger, desqualificam muito, então a gente focou total aqui no Instagram, e nessa estratégia desse funil aqui, a gente está falando com criativos que falam sobre resultado, tá? Então a gente pega ali um resultado que a gente já gerou, aqui a ideia é a gente vender, você já contou para eles do produto lá que a gente vendeu para a Fazenda? De consultoria? Então, a ideia aqui é vender a consultoria, não é vender o serviço de mensalidade em si, tá? A gente talvez vai oferecer o serviço de mensalidade se a Érica qualificar isso na call. Mas aqui a ideia é mostrar para ela que, com alguns encontros de uma consultoria, de uma mentoria individual, ela teve um salto de faturamento. Então, é algo bem prático, assim, né? Uma informação bem direta. E quando a gente fala sobre geração de resultado, os criativos estão sendo muito mais benéficos, digamos assim, fica mais palpável para quem está visualizando, tá? Então, todos eles são feitos a partir da conta de anúncios do Henrique, e basicamente é isso, todos os criativos ali com um print de um Esse daqui resultado. eu vou falar que eu peguei de referência, que é... Quem que é o cara? Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu mencionei ele até na aula passada. Mas eu peguei de uma referência que fazia esse funil parecido. E aí está em fase de testes e a gente está editando os outros criativos. O Jorge perguntou se a gente faz anúncio para vender recorrência. A gente faz esse que é bem aberto, né? Então, tipo assim, o que a gente faz, na verdade, é oferecer a consultoria gratuita, que é um ato que a gente faz para vender recorrência também, e a partir daquele faturamento a gente encontra o público certo, se ele é de recorrência ou não. Então, ali já filtra... O Kennedy tinha perguntado, é Kennedy ele, né? Isso, vocês têm uma apresentação entregável nesse diagnóstico, fazem uma call direta para entender as dores. A gente está começando a fazer entregável nesses diagnósticos. Então, a gente está começando a fazer reuniões de 1 hora e ter mini entregáveis. Qual que é, até dando os bastidores do que a gente está vendo para o futuro da Digitalize Club, principalmente, né? E de todos os nossos trabalhos. Tem um cara nos Estados Unidos que fala muito de framework, coisa desse tipo. Eu mostrei ele como referência. Eu vou até mostrar, na verdade, está mostrando para o Jorge e para alguém que estava com a gente lá no Discord na sexta, que é um cara que mostra vários frameworks, coisas desse tipo, né? E na mentoria dele, né, a comunidade dele, que é tipo a Digitalize Club, só que num valor bem maior, ele traz vários frameworks de coisas que ele faz que dá resultado para outros donos de empresa. E aí a gente está pegando e sintetizando os nossos frameworks ali para entregar para os alunos. E aí esses frameworks servem de exemplo para entregar ali na call, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, o cara vem com problema de processos, ou de captação de leads, ou coisa desse tipo. Esses frameworks vão ser meio que o entregável, só que sem um contexto dentro daquela call. E aí ele serve para agregar e serve para prometer que o cara vai ter algo específico para ele fazer ali quando ele comprar o produto. Então, a gente tem tentado o máximo possível fazer alguns entregáveis, até para agregar, porque muito dessas consultorias é você também apresentar o seu serviço para a pessoa, para que ela possa comprar no futuro também. A gente fica muito focado em, como eu posso dizer, extremamente focado em fazer aquela venda e fazer a conversão imediata, fazer a conversão na call, etc. Mas se você fazer um trabalho legal de vendas também, as pessoas naturalmente começam a voltar. E um caminho que a gente está fazendo por a gente ter mais investimento é,
qualificando pessoas na consultoria que futuramente, com alguns ajustes na empresa que a gente vai fazer na consultoria, tem um potencial de se tornar clientes fixos no preço que a gente quer cobrar. É isso. Então, aqui, esse é um dos funis, tá? Esse funil, como o Henrique comentou, a gente está validando ele, né? É um funil novo, digamos assim, mas que já está gerando resultados mais significativos. Qual que é o benefício? E os malefícios? Malefício, a gente paga caro pelo lead, porque ele tem que passar por um processo de qualificação automático, então ele vai ter que responder um formulário, às vezes tem informação ali que ele não vai querer dar, então isso acaba encarecendo o lead, tá? A gente está pagando aqui uma média de R$20 no lead, então ele é um lead realmente mais caro. O bom é, a gente inibe o fator ter um SDR e deixa o nosso processo mais automático, menos operacionalzão, sabe? Então, tipo assim, o lead já vai agendar direto lá na agenda, né? Agendar na agenda. Uhum. E aí, tipo assim, o horário dele tá marcado, tá tudo certo, o que a gente vai fazer é só uma garantia de que ele realmente participe. Então, vamos supor, ele viu o anúncio hoje, se cadastrou hoje, mas ele marcou a call dele para quinta-feira. Não, é que eu achei que hoje já era segunda. Mas vamos supor que a gente está na segunda, ele marcou na segunda para quinta-feira. De segunda a quinta, a gente vai fazer Um fluxo de mensagens, né? para essa pessoa se sentir realmente abastecida ali e motivada a estar na call e não faltar, a gente não tomar um no-show, né? Então, esse aqui é esse funil, tá? Essa é a segunda campanha que eu queria apresentar para vocês. E aí eu queria mostrar para eles, eu acho que é legal mostrar aqueles números de o que esperar da conversão do negócio. Você acha que é legal mostrar? Especificamente nesse funil? Eu tenho aqui a foto. Você tem aí? E aí eu peguei um material esse daqui é um material de outra pessoa. Eu queria muito ter o nome da pessoa para mostrar, para falar a referência. Não mostrar a referência. Cadê? Deixa eu achar aqui. Eu tenho uma que vocês podem tirar print, que é para que vocês saibam o que esperar desse tipo de funil e como eu posso dizer, dos números que você deve assumir para você saber, pô, minha conversão tá boa, minha conversão tá ruim, o que vocês esperam desse funil de vendas aqui, e também quando vocês marcam call, quando vocês fazem entrega, por exemplo, o Kennedy Ovic já está aplicando o diagnóstico gratuito, etc., o que vocês devem esperar. Então, para você, inclusive, eu vou dar uma estratégia aqui para vocês validarem o funil de vocês, que é, eu coloquei no chat GPT os números, o valor do meu produto, os números ideais que a gente quer atingir, e a meta de vendas, e aí eu preciso assumir esses números aqui. Então, vamos supor, gerei um lead ali. Desse lead, de 30% a 50% é um lead qualificado. Então, já descarto uma parte dos leads. Desse lead qualificado, de 30% a 60%, e eu sempre colocaria a taxa menor, tá? A gente se baseia assim sempre, por exemplo, eu estava me baseando em 35%, que é uma taxa que eu já tenho nos nossos números aqui. Então, gerou o lead de 30% a 60%, a reunião é agendada. Aí a gente tem 30% de no-show. Então, a cada 10, você vai fazer efetivamente 7 reuniões. Dessas 7 reuniões, você vai fazer de 20% a 30% de conversão. Então, quando você está captando leads, e aí depende de algumas variáveis, por isso que tem uma abertura ali de porcentagem, que depende do valor do seu produto, de quão bom você é em vendas, de quão bom você é nas reuniões. Mas aqui é para você pegar uma forma de, como eu posso dizer? Para você entender os números, você pode tirar print disso daqui. Depois eu vou fazer um material nosso desse daqui, que isso daqui é um framework, por exemplo. Que quem estava com dúvida do que era um framework, isso daqui é um framework, por exemplo. É uns números base ali. Eu vou dar exemplo de um outro framework que eu estava dando de exemplo lá, por exemplo. Esse daqui é um framework de criação, é o funil de vendas através de um framework, por exemplo. Então, geralmente, esse cara representa o framework nesse formato, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui, tá? Nada que a gente está mostrando aqui é novo e sem a execução. Então, o cara consegue, através da rede social, faz as CTAs, transforma em lead, aí faz uma oferta de call aqui, por exemplo, e qualifica para comunidade, para produto, etc. Então, é basicamente o que a gente está mostrando para vocês na prática aqui. Então, só para vocês terem uma ideia de o que esperar ali, o que basear nos números aqui, eles são números ideais. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Pô, eu tenho, sei lá, R$1.000 para investir em anúncios. Eu estou fazendo um lead de R$10, por exemplo. Eu vou captar 100 leads ali no mês, para você esperar ali que desses 100 leads,
talvez 50 sejam qualificados, desses 50, talvez 20 agendem uma reunião e você faça 12, 13 reuniões no mês ali e feche de 2 clientes, por exemplo. Bom, pessoal, então esse aqui é esse funil. Então, lead vê o anúncio, vai para a página, da página responde Typeform e aí já vai direto para a call, beleza? O outro funil que a gente tem aqui... O Gabriel vai fazer uma pergunta que o Gabriel, o lead vai responder essa pergunta porque a gente tem um conjunto só que a gente chama de mix de público, que é só de remarketing. A gente gosta de trabalhar esses funis separados ali. Então, a gente trabalha separados para meio que isolar a inteligência de cada um e não deixar meio que saturar a campanha. Bom, pessoal, então esse aqui é um outro funil que leva para outra página, que provavelmente vocês já passaram por ela em um momento navegando, que é a da Digitalize realmente, onde a gente faz uma promessa de transformação e aqui a gente não faz um diagnóstico gratuito ou algo nesse sentido. A pessoa realmente vai se cadastrar para resolver aquele problema. O que acontece após isso, aí é um trabalho de SDR e closer, tá? Então, depois que o lead se cadastra, a gente faz uma automação, ativar ele no WhatsApp, rola uma conversação, se o lead tem qualificação, a gente leva para a call. Se ele não tem qualificação, ele recebe uma oferta direta pelo WhatsApp do nosso produto mais barato, porque a gente entendeu que ele não tem condição financeira ali no momento, ele está numa fase inicial, ele está começando a entender o que é digital, então ele realmente está no início ali. E aí, spoiler que eu gosto de contar as fofocas, que a gente hoje decidiu que a página de Digitalize é uma página extremamente validada para a gente, assim. É a segunda versão que a gente cria dela, e a gente, na verdade, é a terceira versão, para vocês entenderem a cronologia. Nós criamos uma versão dela que mais se parecia com aquela página de agendamentos, então, para todos os públicos. Depois, quando a gente começou a acertar os vlogs, a gente criou a só de agências, que é o que a maioria de vocês conhecem. E o formato dela fez a gente sair de um lead de R$15 inicialmente que a gente pagava para hoje R$6. Então, a gente paga R$6 por lead na Digitalize, e a Digitalize a gente meio que pega vários e vários formatos de cliente ali. Por quê? As mesmas perguntas que vocês viram naqueles formulários a gente faz no processo comercial ali. E aí, se o cara fatura mais que 5 mil, a gente já chama e marca uma call. Aconteceu com vários de vocês aqui, inclusive. Parece um meta-conteúdo, né? Porque, tipo assim, eu tô falando de uma estratégia que eles passaram por essa estratégia, né? E então, e deu certo, vocês estão aqui, né? Então, tipo assim, aí o que a gente está fazendo, foi uma decisão que a gente tomou hoje, pegar a página da Digitalize no formato que ele e tornar ela numa versão clientes ali, entendeu? Então, a gente está remodelando os entregáveis para a versão cliente ali, para começar a rodar ela com outra comunicação. Então, o que a gente tem aqui, tá? A gente tem... O Henrique é que nem minha vizinha fofoqueira. Eu gosto de contar as fofocas. Eu não guardo segredo nenhum. A gente tem aqui 2 conjuntos, tá? Esses conjuntos, a gente tem a divisão por criativos em vídeo e criativos em carrossel. Nessa estratégia aqui, o que a gente mais tem de lead mais barato é o lead do carrossel, tá? Porque ele... É bizarro, né? Porque eu sempre achei que na época do Reels todo mundo falava, vídeo vai funcionar melhor, vídeo vai funcionar melhor. Hoje, nos nossos testes, os carrosséis disparadamente funcionam melhor. Então, a gente dividiu só por uma questão organizacional e para forçar que o carrossel rodasse tanto quanto o em vídeo, tá? São vários criativos aqui já validados, etc. Alguns que a gente faz otimizações assim, só para atualização, etc. Henrique emagreceu, grava de novo e vai fazendo variações assim para manter atualizado mesmo, tá? Então, aqui o pixel sempre bem estruturado. E aqui uma mudança, né? A gente usa finalização de compra nele, né? Sim. Então, porque a pessoa, depois que ela se cadastra, ela vai para a página da... não, tem que contar a gambiarra, né? Que a gente é fofoca. Aí a rapaziada vai lá se inscrever para ver como não tá enviando para... A gente fazia as campanhas enviando direto para o checkout. E o que acontecia? A gente tinha pouca resposta comercial. E o que a gente falou? A gente quer fazer venda automática ou quer ter o controle das nossas vendas? E aí a gente queria ter o controle das nossas vendas. Ou seja, a gente queria fazer o atendimento de todo lead, independente do valor dele. Então, tipo assim, quando você tem tempo e operacional, você quer atender todo mundo para fechar o máximo de venda possível. Obviamente, você falando com o cliente vende mais do que um checkout direto. A conversão é bem maior. E o que a gente fez? A gente colocava lá e colocava para a pessoa
ela entra na página da Digitalize, se inscreve, o nosso CRM manda uma mensagem para a pessoa e ela era redirecionada direto para o checkout. E aí eu tentava fazer uma recuperação de compra ali através do WhatsApp. Qual que é a mudança que a gente fez? A gente estava levando a pessoa para uma página de obrigado agora e chamando ela no WhatsApp depois de 4 minutinhos, como se aquele botão ali fosse um pedido de informação e não quero comprar, entende? E aí, o que acontecia? Para fazer essa página de obrigado, eu ia ter que tirar e desativar todos os anúncios que estão rodando um tempão e criar essa inteligência do zero. Aí que eu pedi para o Luigi, falei, Luigi, faz uma gambiarra e coloca que quando cair o lead na página de obrigado, é como se ele tivesse iniciado uma finalização de compra. Aí, ou seja, na teoria, ele não iniciou a finalização de compra ali, ele só se tornou um lead. Só que eu não queria mudar as campanhas, que elas já rodam desse jeito há 1 ano. E a gente só acrescenta criativo, só muda criativo. Então ela tem um baita histórico e entrega lead muito barato. E toda vez que a gente cria uma campanha do zero, para quem não sabe, quem faz pouco tráfego, começa uma porcaria até ficar bom. E ali já são campanhas com um histórico gigantesco. Então a gente fez uma gambiarra e colocou esse pixel de finalização de compra na página de obrigado, e aí ele envia informação como se fosse uma finalização de compra, por isso que aparece aqui até iniciar finalização de compra, mas não é isso. Era isso antes, mas não é isso agora. Então, aqui a gente tem uma definição de verba. Aqui, o público que a gente encontrou foi o Advantage. Nesse caso aqui, o Gabriel Rodrigo até estava aqui na semana passada, perguntou para mim se a gente usava Advantage. Como eu comentei, Gabriel, no Meta está funcionando bem para a gente, mas considere que o perfil ali ele tem que existir uma certa audiência. Ou histórico da conta de anúncio. Acho que a conta de anúncios velhas já encontram públicos melhores. Porque se você tentar com algo novo, aí vai vir, tipo assim, ele vai começar a disparar igual doido até ele achar alguém que você queria, o seu cliente já tiver um feedback negativo, já está reclamando lá, que está chegando gente desqualificada. Então aqui a gente tem a parte do Advantage, né? Só um monitoramento ali de idade, o posicionamento aqui, de novo, Instagram, e aí aqui uma sequência de criativos em vídeo. Né? Então, quem já viu esse criativo? A Bianca falou que aparece toda hora para ela. Esse aqui é remarketing, né? Criativo de você já me viu para aqui. Não, esse é Advantage. Não, mas você já me viu para aqui, não sei o que, não sei o que lá. Então, esse criativo aqui, ele roda tanto no Advantage quanto no remarketing, tá? A gente tem... Esse aqui é o nosso melhor, porque ele conecta direto com as profissões. Se você vai fazer um anúncio, comece por isso, tipo assim, a profissão que você quer atingir. Esses são sempre para cliente ou para... Esse é o melhor anúncio que tem. Então, se você é psicóloga, terapeuta, não sei o que lá, e quer vender... Nos nossos clientes aí é bastidor, tá? Tipo assim, não é só para vender curso. Nos nossos clientes também, prestador de serviço é o que funciona. Ou se você tem a dor tal, ou se você não sei o que. Isso daí é o que mais funciona. Enfim, e aí aqui são os criativos, e aí aqui também a gente tem uma sequenciazinha de carrosséis. Aqui os carrosséis estão publicados, tá? Então, é aqueles que vocês já conhecem. Aí eu pego aqui e uso um post que já está lá no nosso Instagram, tá? E aí, esse é um outro funil, beleza? Aí esse é o de público Advantage, que leva para a Digitalize Academy também, que é o que mais gera mentoria, consultoria e venda de infoproduto para a gente. Esse aqui não gera tanto cliente, ainda gera, mas não. E aí a gente tem respondendo a pergunta, de remarketing, tá? Esse aqui, ele pega um mix de visitantes que a gente desenvolveu, então, tipo assim, basicamente o que vocês acabaram de ver naquela outra campanha ali, só que o público, ele é diferente. A gente tem aqui uma segmentação de Instagram nos últimos 365 dias e visitantes da página nos últimos 180 dias, também dentro das idades, tá? Aí as comunicações são também mais diretas ali, tipo, você já me conhece, já me viu, coisas nesse sentido. O que mais funciona, que é o que a gente fez que era importante, que era se você já me viu, principalmente para quem veio do YouTube. Tipo assim, se você já me viu no YouTube ou tal, eu já passo pela página do nosso produto, que é aquele ali. Quem que editou isso daqui hoje? Lucas. O Jorge elogiou aqui. Tá com medo de ser o falecido Rafa. Não? Lucas. Então, bom, pessoal, sobre desconstrução, então, essas são as campanhas que a gente tem hoje, tá? Então, basicamente, resumindo tudo, a gente tem uma campanha que cria audiência para a gente, para elevar o nível de consciência, para as pessoas virem mais quentes, para a gente ter um nível de conversa mais elevado, tá?
A gente tem uma captação que estamos em validação, e se Deus quiser, daqui a um mês o Henrique vem para uma POC com vocês falando, Pronto, tudo galera, pronto. estamos com a mina de ouro aqui, que é a Que é isso parte... que a gente está procurando, né? que é a parte do funil automático, digamos assim, né? Onde o lead vê um anúncio, ele vai parar Se numa interessa página, pela copy. vê a cópia ali de diagnóstico gratuito, se inscreve no Typeform e envia e já agenda. E o funil que gera os leads mais baratos para nós, que é mandar para uma página, né? Então ele vê ali a promessa do criativo, se você é tal, vê o criativo ali, vai para a página onde a gente promete uma transformação. Nesse caso aqui, se eu não me engano, é fatura acima de 10 mil. E aí ele se cadastra, a gente faz um trabalho de SDR, qualifica, se for bom, vai para call, se for sem condição, ali vai para uma oferta direta da Digitalize Academy, uma oferta mais em conta. Beleza? Então, esse é o nosso funil hoje. Para rodar isso, e aí era uma conversa que eu estava tendo com o Henrique, a gente tem nossas metas de faturamento aqui, coisas nesse sentido, e a gente estava conversando, né? O que a gente precisa fazer para poder atingir nossa meta de faturamentos? Então, isso a gente aprendeu mais na prática com um dos nossos maiores clientes por aqui. Eles exigiam da gente um nível para poder fechar um determinado número de clientes ali deles que tivesse um número topo ali de geração de leads. O que acontece a partir da geração de leads deles, né? E aí a gente replicou isso para a nossa realidade. Gera um número bruto de leads. Esse número bruto, ele vai para um lead que eles chamam de Qualify Lead, né? Então... É os MQLs que eu sempre falo, né? O lead qualificado. É o lead qualificado. Depois do lead qualificado, tem o lead é uma outra qualificação aqui, é uma escola, né? Então, tipo assim, o lead que marca uma visita, então ele era qualificado, aí ele pegou e marcou uma visita, aí ele fica ainda mais qualificado. Escola Infantil, a gente tá falando, tá? Uma escola física e tal. Depois que ele marcou uma visita, ele foi, então ele também, mais um ponto, é como se fosse um no-show. É como se fosse reunião, a nossa reunião. Só que ele foi, então ele ainda é mais qualificado. Ele pediu uma proposta, e aí, tipo assim, ele fechou ou declinou, né? Aí eles colocam como closed lost ali, tipo, fechamento perdido, mas esse cara ainda vai passar por uma sequência de follow-ups, etc. Então a gente pegou esses números, né, e trouxe para a nossa realidade. E a gente percebeu que, para o faturamento que a gente quer atingir hoje, para as vendas que a gente quer gerar, a gente precisa de 900 mil leads. Arredondando 1.000 leads. A gente precisa falar com 1.000 leads para, no final lá da história, a gente conseguir fazer 170 reuniões. Então, das 1.000 pessoas que a gente vai conversar, a ideia é receber, né? A ideia é que a gente faça a reunião com a nossa capacidade máxima de time comercial hoje, que são 120 a 130 reuniões por mês, tá? Então, quando vocês forem desenhar isso... Isso a gente já validou, por exemplo, que para chegar na meta que a gente espera até o final do ano, a gente vai precisar de mais uma pessoa comercial. Então, também até tem as projeções do que a gente está fazendo aqui. Então, aí isso eu acho que é importante. Aqueles números são muito importantes para quê? Se você tem a ciência do que você tem de potencial de funil de vendas ali, que eu quero que você... E aí, é isso que eu quero... Até vocês viram o que a gente investe que hoje, 6 mil reais, né? Ali naquele total, 7 mil reais. A gente está investindo uma média de 7 mil reais por mês. Não vai começar do zero a investir 7 mil reais por mês, tá? Nós começamos, se não me engano, com 1.000 ou 1.500. Na verdade, a gente já várias vezes fazia 800 reais, parava, 800 reais, parava. Muitas vezes, até colocar na cabeça que, tipo assim, igual pagar o aluguel da sala aqui, os anúncios até morrer, até acertar, entendeu? Tipo assim, ou é morrer atirando, entendeu? Tipo assim, não adianta, tem que fazer. Aí a gente começou, tipo assim, uma progressão, 1.500 reais, depois 2.000 reais, 2.000, aí foi, à medida que o resultado foi acontecendo, a gente foi aumentando até começar, faz uns 2 ou 3 meses que a gente investe uns 7 mil reais, esse começo de ano, por exemplo, a gente começou a investir uns 5 mil reais, e aí foi progredindo ali, e a ideia é o que eu falo pro Luiz, eu falo assim, não quero nem saber o quanto vai investir, tem que saber o quanto vai retornar, quero saber quanto é o potencial que a gente tem ali, então, tipo assim, eu falo para ele, se você me apresentar algo que vai escalar, que vai, tipo, que esses números vão progredir exatamente como a gente espera ali, vai chegar na meta, tem carta branca para usar o cartão lá até o banco ligar aqui dizendo que não tem mais limite, entendeu? Tipo assim, não tem o que fazer. Aí o importante é entender a capacidade de reuniões, entender o que você precisa mirar ali,
o que fez o diferencial foi encontrar um primeiro funil que trazia algo funcional. O Caio falou exatamente isso, vender o serviço de tráfego, operações, fazer tráfego para si é a pior coisa do mundo, né? Tipo assim, eu vou contar um bastidor aqui. Eu sempre a vida inteira fiz as minhas campanhas, né? E eu era ciumento com as minhas campanhas. E aí eu, tipo assim, ficava nessa, eu mexia na minha campanha, tipo assim, o dia inteiro. E eu não deixava minhas campanhas rodar de jeito nenhum. Aí quando a gente foi fazer o projeto, colocou na cabeça, tipo assim, vamos escalar esse negócio, vamos começar a ganhar dinheiro que nem gente grande mesmo, parar de ficar trocando hora por serviço. Aí eu falei, Luiz, você que vai fazer minhas campanhas, né? Não quero nem saber, tipo assim, eu quero falar com você e você me dizer por quê, porque senão eu paro as campanhas, eu não aguento ver dinheiro perdido ou erro acontecendo lá. Então, tipo assim, eu falei, Luiz, você faz aí, larguei na mão dele e só vou validando com ele, porque senão eu fico com ansiedade ali de fazer essas campanhas, sabe? Então, é um bastidor ali. Mas isso é importante até para vocês conhecerem aí, conhecendo o funil de vendas de vocês realmente, encontrando esses números. Nós demoramos pelo menos uns 8, 9 meses para encontrar os números exatos, saber qual página que gera um custo de lead X, saber o social selling que a gente faz também ali no Instagram, qual que é o resultado, qual que acontece. Então, precisa de meses ali para você realmente validar ali esse trabalho. O importante para quem está começando é encontrar um desses funis aqui para começar e usar o dinheiro para retroalimentar para você crescer. Porque tem um cara que fala, eu tô ruim de nome hoje, mas ele fala um negócio chamado empilhamento de funis, que é o que a gente está tentando fazer aqui, que é você empilhar vários funis para chegar no resultado. Então, o Luiz deu esse exemplo de uma meta que a gente tem, que é chegar nesses 1.000 leads assumindo aquelas qualificações. Vou dar um exemplo. Se a gente fizer um lançamento, por exemplo, a gente chega nesses 1.000 leads com uma facilidade gigantesca. Com R$3.000 a gente chega nesses leads, porque quando a gente vai fazer um lançamento, a gente paga R$3, R$4 no lead. Não adianta fazer isso, porque não vai chegar no que é o correto ali pra gente. A Gabriela falou que cara, não é, mas é um podcast da VTurb que saiu com uma mulher, uma loira, essa semana. Você assistiu? Que fala de high ticket, eu acho. Ela fala muito do empilhamento de funis. E aí, a partir desse empilhamento de funis, a gente notou isso aqui também. Então, hoje a gente tem 3 funis rodando, pagos. O nosso social selling, o YouTube, tem um empilhamento de funis para chegar nesses números de qualificação que vão fazer a gente caminhar ali para fazer. Aí, o que tira a minha ansiedade fico parecendo um trader, Henrique, exatamente isso. E tira dinheiro e bota dinheiro, e tira campanha e bota campanha, e nunca não roda mais de 7 dias nessa campanha. Tira casaco, Aí, o que eu ia falar? E do empilhamento de funis, né? Mas aí é importante encontrar um primeiro funil, seja da consultoria estratégica, do diagnóstico, que funcione para aí depois, com o dinheiro dele, você começar a dar campanha de mensagem, com o dinheiro dele você vai começando a modernizar as coisas e fazer o teu próprio tráfego, fazer a tua própria parada funcionar mesmo. Complementando esse raciocínio, a gente só está testando esse novo funil de agendamento automático porque a gente validou o outro em paralelo. E aí a ideia agora é escalar esse que foi validado e já ir validando o outro. Então, eu já estou querendo arrancar aqui uns 20 pau do Henrique por mês para a gente botar em anúncio. Validamos um funil, beleza, vamos escalar ele, pum, beleza. Aí pega, valida o outro, escala o outro, pum, beleza. E aí a gente tem vários funis validados. Por quê? Porque se um dia um der pau, o outro tá lá para repor. A minha ideia aqui é que a gente tenha um dia 4, 5, 6 funis validados. Mas aí para isso é um caminhão de dinheiro e um caminhão de, talvez, pessoas também, né? Porque a gente comerciais, né? Pessoas comerciais, que a gente fala, né? Seria mais ou menos isso. Como podemos criar esses funis? Ou vamos fazer até acertar? Vai fazer até acertar e copia os nossos. Eu acho que é a melhor coisa, porque a gente copiou de alguém também. A gente não cria isso do zero. Tipo assim, hoje tem a gente sempre adapta das outras pessoas. Então, geralmente, não é eu que crio, mas eu que trago a ideia, porque eu vi de alguém, ouvi de alguma referência, e eu trago para o Luigi, para o Francisco, trago para os meninos a estética, um pouco da estética, um pouco do que vai ter de comunicação, e na maioria das vezes eles executam, a gente executa geralmente em dupla. Então, tipo, por exemplo, eu vou criar uma página nova amanhã, né? Amanhã eu vou criar, meio que eu crio em coprodução com o Chico ali. Aí o Chico passa para o Luigi programa a página junto com o Lucas, a gente trabalha meio que em duplas, e aí vai saindo e vai validando isso daí. Na anúncio eu trabalho em dupla com o Luigi, por exemplo, na hora de fazer criativo eu trabalho em dupla com o Chico, então a gente vai trabalhando em duplas ali.
E aí isso faz sentido para a gente. E aí eu acredito que, assim, tentem validar coisas parecidas com o que a gente está validando aqui, porque a gente gasta um pouco mais que vocês para validar essas coisas. Então, a gente também pegou de outras referências, de referências de fora, de coisas desse tipo, então podem copiar com tranquilidade o que a gente tem feito, principalmente quando eu disser que deu certo, porque, assim, pessoal, deu certo isso daqui, aí se quer vontade para copiar. Tinha 2 perguntas bem importantes. Quem tiver perguntas, vai mandando perguntas aí para a gente poder finalizar aqui. Qual o modelo ideal para iniciar? No caso, seria a criação de audiência. Gabriel, eu acho que segue o princípio. Assim, ó, vou dar um exemplo ali, tá? O Kennedy falou aqui que tem R$1.000 para investir em tráfego para o estúdio. Foca tudo em mensagem. Eu deixaria pelo menos uns R$10 por dia, que vai dar uns R$300 ali em crescimento de seguidores, e R$700 para mensagem. Geralmente 70, 30 é o que cai bem ali. Eu tentaria fazer esses 2. Então, pegar um conteúdo estratégico, botar R$10 por dia, mirando crescer uns 10 seguidores por dia ali, no mínimo, mais que você cresce orgânico, mais outras estratégias, e colocaria o restante ali, que eu não sei quanto dá de cabeça, 700. Dá uns 20 e poucos reais, né? Dá uns 20 e poucos reais por dia. 22, R$23 por dia ali, em campanhas de mensagem. E aí, o primeiro momento que eu validasse um cliente que me pagasse R$2.000, R$2.500, R$1.500, eu já começaria a investir mais. Então, o modelo certo, né, Gabriel, na minha cabeça, para iniciar é esse, tá? Você pegar o teu orçamento, fazer 70-30, obviamente tem que ser um orçamento que cumpra com o mínimo que o Meta quer ali de R$6, R$7. Eu nem trabalhei com o mínimo, eu não gosto de fazer nada com menos de R$10, R$20 ali, então até economizaria, buscaria clientes de outra forma. Porque, assim, eu preciso ser sincero com vocês precisam fomentar inicialmente as indicações para depois dar os primeiros passos. Então, por exemplo, os primeiros clientes necessariamente vêm às vezes, de um esforço offline que vocês vão fazer, e esse offline vai cobrir, vai financiar esses anúncios que você tem que criar ali, que, na minha visão, é obrigatório. Mas você precisa estar ganhando ali mais que um salário mínimo, por exemplo, uns R$2.000, R$3.000, para começar a desprender de 500, 700, 800 reais para fazer esses anúncios. Então, o relacionamento com os primeiros clientes é importantíssimo, exatamente. Esses primeiros clientes é uma loucura, porque eles vão meio que fomentar os seus próximos passos, porque muitas vezes você pega clientes parecidos com eles, ou estratégias e coisas, tipo assim, esses aprendizados dos primeiros clientes é uma coisa muito importante mesmo. Certo? Mais alguém com dúvida? E aí eu vou propor uma coisa aqui, vocês deem um joinha, falem aí se vocês topam. Eu tô pensando, na semana que vem, eu até propus para ela, para Érica do nosso comercial dar uma aula de fechamento de vendas para gente. Então, ela tem taxas muito boas de fechamento de vendas. Hoje, ela fecha serviço e digitalize também. Então, ela faz, tipo assim, a ideia é que ela vai fazer 120 reuniões por mês. Então, tipo assim, alguém que tem muita experiência em fazer reunião com o cliente. Então, hoje ela tá chegando a umas... Esse mês aqui ela já fez umas 50 reuniões, no mínimo. Então, tipo assim... Não, umas 40 e poucas reuniões. Umas 40 e poucas reuniões. Então, assim, ela faz muita reunião mesmo. Ela também tem experiência de outras agências, tem a agência dela também. Então, ela já trabalha como closer ali, como quem fecha as vendas há bastante tempo. Ela só pediu para que fosse na quinta-feira. Então, eu vou fechar com ela amanhã a data, passar para vocês a data, que ela vai trazer para a gente uma aula de fechamento, técnica, coisa desse tipo, para a gente completar ali a nossa sequência de fatores ali. Fechado? É isso. Mais alguém com alguma dúvida? Não? Ninguém? Eu vou fechar rápido, que quando tipo assim, eu for clicar no vermelho, vai vir alguém com a mãozinha assim, ó. O Léo tem que ir. Abraço, Léo. Poderia ter uma call sobre diagnóstico. Sim. Eu vou criar um framework desse formato de funil e o que entregar no diagnóstico. Mas ela vai poder dizer isso pra gente também, o que entregar no diagnóstico. Um insight. Não é possível. Tá no vermelho aqui o botão. Tá no, juro vocês, é só fazer assim, tipo assim. Galera, minha dúvida é o seguinte, não tem muito a ver com isso, né? Que agora eu tô montando a minha LP aqui
E eu tô sofrendo pra cacete, cara. Eu tô fazendo minha LP, meu site aqui, tudo no Wix. Aí eu queria saber se vocês têm alguma dica sobre isso. Como que vocês fazem, se é o Chique que faz, enfim. Pra eu poder subir naquele estilo que vocês, né, subiram de vocês, pô. Sensacional. Eu queria A saber de gente vocês copia isso. o Kennedy no LED ou ele que copia a Eu gente? acho que ele copiou a gente. Você copiou a gente no LED, Kennedy? Não. Quanto tempo Na você... verdade, Vai medir vocês que me aqui, cara. copiaram, hein? Quanto tempo faz que você usa o LED azul? Cara, faz um bom tempo. Um bom tempo É que quanto? não, é que assim, acho que começo Ah, desse ano. gente. Começo desse ano. Ah, para, cara, que isso? É sério. Você copiou a gente, que Mas isso? o azul na marca eu vou começar, na verdade, por conta de vocês. Então você nem tem azul na marca, usa o LED azul e não Não tinha. Que isso? Mas é detalhe. Desde que era o quartinho do Henrique fazendo live lá, pô. Ah, o Jorge colocou. O Kennedy tá ali. Vocês estão no lugar que a gente tá sentado Ali, aqui, pô, pelo menos do o lado. Henrique tá do lado aqui. Mano, respondendo sua pergunta. Eu nem lembro qual que Era do site. A Ah, gente, inicialmente, lá em 2021, 2022, a gente criava uns projetos no Wix. Particularmente, ele tem uma certa limitação relacionada a templates. Então, tipo assim, você fica limitado ali a escolher um modelinho e seguir ele. Particularmente, não sei nem como é que tá muito essa ferramenta hoje, porque a gente migrou total para WordPress com Elementor. Tem umas ferramentas de WordPress com Elementor que elas já vendem para você um template pronto, onde você vai subir e aí você consegue mudar cor, imagem e frases, textos, etc. Então, recomendável seria mais você tentar algo mais técnico, mas ir para esse lado. Eu acho que vai, tipo assim, você vai sofrer mais para programar, só que vai ser algo mais funcional, digamos assim, porque você consegue metrificar certinho a parte de pixel, visitas, GA4, ele tem uma diversidade de plugins que você vai acrescentando ali no WordPress, e aí cada plugin tem a sua própria funcionalidade. Então, aí com isso... É de diagnóstico ou com portfólio, Kenny? Então, na verdade, eu tô alterando o site por completo, né, o institucional, mas eu queria fazer uma LP e eu tô querendo fazer já amanhã. Eu tava pensando em fazer no Figma, né, para poder subir depois no Wix mesmo, direto, mas eu vou pensar nesse WordPress aí, então. Você é bom em Figma, né? Você... Sim. Então, por que você não faz num solta escorpião do bolso e faz no Figma e contrata um cara só de WordPress, pô? Porque se você Cara, for eu tô pensando nessa parada. se você for contratar um cara só para implementar isso, vai ficar mais barato, pô. Eu tô pensando até em contratar aquele Lovable, já ouviu falar? Aham, sim. Tipo, de IA, enfim, fazer ali meio que tudo pronto, depois só subir e já era. Então, mas às vezes vem um cara, pô, que implementa para você, não vai custar tanto dinheiro, não. E se você fizer uma coisa simples ali no Figma, acho que o mais é trabalhar o Figma mesmo, né? Construção do design ali para o cara conseguir. Tem o trabalho da programação no WordPress. Se você não tem conhecimento, você vai apanhar bastante. Então. Eu acho que é uma coisa que vai aprender, eu acho que não vale a pena. Eu acho que é melhor que você faz no Figma, faz uma coisa da hora e pede para alguém implementar. Contrata alguém no freela para implementar. Boa. Obrigado pela dica, pessoal. Pode falar, Bianca. Na verdade, o meu era para complementar o Kennedy, que eu fiz uma imersão no final de semana, e o rapaz, ele mostrou inteligência artificial que cria landing page. E assim, é muito rápido, você coloca o prompt, coloca a cor, tudo, ele cria até link do WhatsApp, o botão, já coisa direto no WhatsApp. Se quiser, eu mando depois para você. Manda no grupo. Bianca, é o Lovable? Hã? É o Lovable? Tem esse, tem mais um outro também. Esse mais um. Manda lá no grupo pra gente, quero saber também. Manda, bem legal, bem rapidinho. Show. É isso. Mas a gente prioritariamente faz WordPress com Elementor, mas a gente se acostumou a fazer isso, né? Tipo, assim, Antigamente uma LP demorava tipo uns 4 dias, eu ficava programando ela. Hoje em uma tarde, uma manhã, sai. Não sai nem. Sai. Ele gosta de superfaturar os tempos dele. Não sai. Sai? Isso. Eu vou mandar a minha para vocês, hein? Manda, pô, é barato. 0800. Os caras cobram barato aqui, pô. O cara gosta de fazer negócio. Mão de obra barata. Mão de obra barata. Sou eu que programa, então é baratinho. Olha.
Tá e é bom. 1h. Se você quiser mandar Amanhã, se mandar amanhã, meio-dia, 6 horas, tá pronto. é 1h. É pastel, pô. É, pastel. Pastelaria Valeu, Next. pessoal. Fechado. Vamos ter uma call sobre diagnóstico, importante. Desembriamento de conhecimento interessante. Mapa de hoje vai estar no Trello, sim. Vai estar no Trello, Bianca, o mapa de hoje. Já tá no Trello, né? Que eu tô usando o mesmo mapa o mês todo. Esse Trello já tá no, ou esse mapa já tá no Tá só Trello, né? comentando ele ali. Eu ia É, falar então- alguma coisa, falaram, mas eu já esqueci. Mas é isso, então. É isso. Certo? Que vocês tenham um bom descanso por aí. Eu ia falar um negócio, mas ia ficar gravado aqui. Ah, não é possível. É brincadeira, tem que parar de fazer essas brincadeiras, como se eu não quisesse responder.